Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense. A sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, minha gente, estamos aqui de volta, programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Prazer grande ter você aqui conosco na nossa programação, né? Muito obrigado pela sua companhia. Lembrar para a galera que está acompanhando a gente aí na 1340 AM Leste Fluminense que já estamos aqui com transmissão aqui pelo nosso Facebook, né, pela fanpage, pela página do Flávio Azevedo. Você pode conferir as imagens aqui do estúdio com as nossas convidadas, minha amiga Daniela Delgado, né, e também hoje a minha amiga Simone Ferreira. E o tema hoje aqui que nós iremos tratar é saúde, educação, né, e a fonoaudióloga Simone Ferreira está aqui conosco, né, aqui no nosso programa hoje aqui, juntamente com a Daniela, nessa parceria que o nosso programa tem com a Tutores Educação Multidisciplinar, que trata muito desses assuntos aí, né, e tal, e de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, eu recebo aqui minha amiga Daniela para a gente conversar sobre esses assuntos, né? E eu vou fazer o seguinte, deixa eu tirar esse pedestal aqui, rapaz, né? Vamos aos nossos boa tardes, né? E aí, Daniela, foi um prazer te receber aqui mais uma vez, né? Seja bem-vinda, né? Essa aqui é minha amiga Simone, né? Tá ali compenetrada, mas o boa tarde agora é da Daniela. Fala aí, Daniela, para a galera que está acompanhando a gente. Obrigado mais uma vez pela sua visita, sua presença aqui. Deixa eu te dar som, vamos lá? Ok. Boa tarde, Flávio, mais uma vez aqui, né? Boa tarde, você que está assistindo, ouvindo a gente. É um prazer estar de volta para falar de educação, dar essa contribuição na educação da nossa cidade, né? Quiçá do nosso país. Vamos tentar trazer um pouquinho, elucidar algumas dúvidas aí sobre a parte em que a educação ela se torna multidisciplinar, né? Onde envolve os psicólogos, os fonos, né? Psicopedagogo. Vamos tentar entrar um pouquinho mais a fundo aí no que diz respeito à fonoaudiologia. Né? E, Daniela, antes de você entrar especificamente na parte da gente começar com a Simone, de falar especificamente da área dela, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de se coordenar um grupo multidisciplinar assim, o lucro disso para a criança, sobretudo, né, para as famílias e tal, você ter esse conjunto de especialistas juntos, né? O que acontece a partir disso? Sim, porque o que acontece? A primeira impressão é, meu filho tem uma dificuldade de aprendizagem. Mas de onde vem essa dificuldade? É simplesmente uma falta de atenção? É uma falta de entendimento daquela disciplina? Ou gera algum transtorno, alguma dificuldade maior, que aí tem que ser avaliado, como a gente já falou em outros programas aqui, por vários profissionais, né? Um laudo, por exemplo, de educação para uma inclusão, ela não pode ser feita somente por um profissional, né? Eu levei no psicólogo, ele olhou e o aluno ele tem traços autistas, eu vou dar um laudo que ele é autista. Não, ele precisa passar pelo psicólogo, pelo fono, psicopedagogo, neuro. Então, o resultado dessas avaliações de vários profissionais é que fecha um laudo, né? Como a gente também já comentou, varia de criança para criança, uma criança com Down é diferente de outra criança. Então, essa avaliação e esse acompanhamento... Os indivíduos são diferentes, né? Totalmente. Não tem como ter o mesmo laudo. E aí o que acontece? Dentro desse diagnóstico, como que a gente vai trabalhar? Não adianta eu estar na sala de aula trabalhando com aquele aluno se ele precisa trabalhar um pouco a linguagem dele, se ele precisa trabalhar um pouco com fono, ou então ele precisa de um acompanhamento psicológico mais de perto, a família, né? Precisa de um acompanhamento de um neuro, a parte da psicopedagogia que vai trabalhar o desenvolvimento educacional daquele aluno, formas de aprendizagem. Então, é um envolvimento que, no caso, a Tutores traz como diferencial. Você não vai trabalhar simplesmente a aula particular com o aluno. Existe aluno que uma aula particular você vai tranquilo, mas existem outros que têm a necessidade desse acompanhamento multidisciplinar. Beleza.
Mandar um abraço aqui para o meu amigo Nadelson, que nos dá boa tarde aqui, cumprimentando vocês também. Obrigado, Nadelson, pela sua audiência e participação do outro lado. E vamos ao boa tarde da minha amiga Simone. Prazer receber você aqui, Simone. E seja bem-vinda. Né? Obrigada. E vamos falar um pouquinho aí sobre essas questões especiais aí todas, né? É muita coisa, mas aí a gente vai de acordo com as necessidades que forem aparecer. E eu queria pegar já esse mote desse trabalho em conjunto, né? Que igual a Daniela falou, a importância da fono dentro desse grupo de especialidades aí para se chegar a um resultado bacana para a criança em si, ao ser avaliada. Como eu sou de base professora, né? Primeiro de tudo eu sou professora, antes de ser fonoaudióloga. Então, assim, como professora, eu sempre senti falta lá, porque eu já era para estar aposentada, de 27 anos já de trabalho, eu sempre senti falta desse vínculo professor e especialistas, porque não deixa de ser especialista. Tem fono, tem psicólogo, tem médico, neurologista que eu atendo, o pediatra. Esse vínculo é importante. Não é que o laudo seja importante para o professor, mas o professor tem uma base, assim, vamos supor, o aluno tem, vamos lá no TDAH, que é o que está aparecendo mais ultimamente, o autismo. Então, o aluno tem TDAH, ele tem transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Se chega para mim esse laudo, né, a mãe chega para mim, olha, foi diagnosticado com TDAH. Como professora, eu vou pesquisar, vou ver o que eu posso fazer para melhorar o atendimento dele e dando aula. Como fonoaudióloga, ele vai vir um laudo para mim, eu vou ver o que eu, como fonoaudióloga, posso atingir nesse aluno. O que eu posso fazer, no caso, ele vai ser meu paciente, né? Nesse paciente. E o contato dos profissionais com esse professor ajuda, assim, amplia muito. Normalmente, o TDAH, quando a gente vai fechar laudo junto com esses outros profissionais, a gente manda questões para o professor, para ele responder também. Deixa eu pontuar para a galera que está em casa. TDAH é o quê? Transtorno? Eu já falei. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Existe só o TDA, que seria o transtorno do déficit de atenção, que aí o aluno é tranquilo, mas ele vagueia, passou uma mosca, ele olha para a mosca e esquece de prestar atenção. É o cara do mundo da lua. É mais ou menos assim. E o TDAH, ele junta também com a hiperatividade. Então, é aquele aluno agitado, que também não tem atenção, então o aluno está copiando, pula de uma linha para outra, o professor está falando, ele está olhando para outro lugar, não presta atenção mesmo no conteúdo. Então, tem uma série de características que os pais normalmente vão reclamar, a escola vai reclamar, e a gente leva todas essas reclamações para um neurologista fazer os testes dele, a psicopedagoga, tem vários profissionais que trabalham nessa área. E já que você tocou nesse tema, né, essa questão do olhar, Simone, acaba sendo muito importante, né, dos pais perceberem e aceitarem que tem alguma coisa errada com aquela criança, porque por vezes a gente percebe que eu, como sou técnico de enfermagem antes de ser jornalista, e em alguns momentos a gente percebe que algumas famílias não querem aceitar que aquele menino, aquela menina, tem lá alguma coisa diferente dos demais. E com isso acaba protelando o início de um tratamento e acaba atrapalhando até esse desenvolvimento. Eu estou certo no meu entendimento? Graças a Deus, atualmente está acontecendo o inverso. Muitos pais têm procurado, porque a escola normalmente reclama, chama o pai para conversar, fala, dá uma olhada, vê se... Que os pais, a gente entende, a maioria trabalha, o pai e a mãe fora o dia inteiro, chega em casa, às vezes a criança já está naquela fase de quase dormir, ou então fica acordada até mais tarde, mas a gente não tem como ficar prestando atenção o tempo todo naquela criança. Mas aí se a escola faz essa chamada, conversa, os pais têm aceitado bem, têm procurado direitinho. Quem tem plano de saúde, corre atrás. Quem não tem, infelizmente, tem que ficar aguardando fila de SUS. Porque eu lembro que no meu tempo de menino tinham pais que ficavam extremamente ofendidos, né? Ainda tem. Ainda tem? Ainda tem. Então, por exemplo, como eu trabalho na sala de recursos também, do colégio estadual, teve uma mãe que a gente chamou para assinar só para poder dizer que o filho ia frequentar, que é uma coisa que o governo tem de sala de recursos. E a mãe falou assim, meu filho não tem nada não. O próprio aluno, que já é adulto, ele falou assim, eu tenho laudo de déficit de atenção. Quer dizer, ele já falou que ele tem esse laudo, ele deve ter mais laudos, só que assim, esse ele sabe. Aí eu falei assim, mas isso te atrapalha? Ele muito, porque às vezes o professor fala, eu não estou prestando atenção naquilo dali, e depois ele cobra aquilo na prova, e eu também não consegui escrever tudo, não copiei. Então, assim, o próprio aluno, porque eu trabalho com nível médio, né?
de sexto ou nono, nível médio, então, assim, são alunos maiores. Eles mesmos já têm noção daquilo que ele tem, e se a família está negando, mas ele não nega. Já tem uma maturidade para perceber que tem algo esquisito acontecendo. Que tem alguma coisa de diferente. Daniela. Deixa eu tirar som aqui, vai. Eu queria só completar, porque além de alguns pais que não aceitam, tem os pais que a criança não tem nada, e ela é simplesmente uma criança agitada, né? Uma criança que usa computador o dia inteiro, usa o celular, os eletrônicos deixam a criança assim, e o pai acaba, não, essa criança é hiperativa, essa criança tem TDAH, e começa a buscar um problema onde não existe. Então, ter muito cuidado também ao dar um pré-diagnóstico das crianças, né? Porque muitos têm e não aceitam, e muitos não têm e são induzidos a ter, né? Ah, não, então eu sou hiperativo, minha mãe falou que eu sou hiperativo, e acaba se tornando, querendo ser uma criança assim, porque foi falado que ela era isso. E lembrar que, normalmente, depois que vai para o Fundamental 1, né, que é a antiga alfabetização, né, o primeiro ano, é que começa a surgir essas dúvidas, se o aluno tem ou não. Porque é o momento que ele tem que sentar, se concentrar, prestar atenção numa aula de matemática, por exemplo, e ele quer andar na sala, e ele quer ir ao banheiro, e ele não consegue escrever, e aí começa a surgir esses momentos. Não é assim, meu filho está com 3 anos, ele corre demais na escola, ele tem TDAH. Dizer assim, a minha filha, ela gosta de assistir televisão de cabeça para baixo. Ela tem 5 anos, eu vou falar, minha filha tem TDAH? Não, é da criança. O que eu vou fazer? Não tem nada para fazer, eu vou virar de ponta cabeça no sofá. É da criança, né? Então, ter muito cuidado com o pré-diagnóstico. Simone, né? E Daniela, tem aqui uma pergunta do Marcos Fausto, que eu quero agradecer aqui a presença dele. Ele dá boa tarde, diz assim, muitas vezes a culpa do transtorno pode ser dos pais? O que vocês acham? Bom, eu vou começar aqui, depois eu passo para Simone, que Simone fecha com chave de ouro. Primeiro que já é certo que o TDAH, por exemplo, que é o que a gente estava falando aqui, ele é genético, né? Então, assim, pode pular uma geração? Pode, mas é genético. Então, você vai achar isso na família. Às vezes, o pai já passou pela fase escolar ou a mãe não prestou atenção porque não era tão divulgado, e hoje não entende como é que não consegue terminar uma faculdade, como é que não consegue fazer uma coisa por causa desse transtorno. Agora, dizer que eu vou fazer meu filho ser TDAH por meu comportamento, né? Isso aí, não. Isso aí é parte genética mesmo, é a parte biológica, né? Tá? Passar agora para a Fona que ela... O que acontece? A única coisa de pais que pode causar é distúrbios psicológicos. Não uma coisa assim... ele era calminho e agora está agitado, está hiperativo, que aí ele teria que ter um laudo de hiperatividade por minha causa. Não, ele pode estar agitado por minha causa. Só que, assim, para você dar um laudo desse, a criança tem que estar com esse comportamento há mais de 6 meses, tem que ter outras concomitantes, outras coisinhas juntas aí para poder dizer que realmente ele é TDAH. Agora, se de repente, vamos supor, que a gente tem alguns casos que a gente conhece, que a criança viu um acidente, a criança fica mais agitada, fica com medo de dormir, isso daí é psicológico. Vai fazer um atendimento com psicólogo, se necessário com psiquiatra também, né? Tomar uma medicação, não sei, e vai ser resolvido. Não é... Os pais não causam a deficiência na criança, não. Aí, volta que ela insiste naquela tese de que quanto mais rápido, mais cedo você começar a iniciar esse trabalho, melhor esse indivíduo vai chegar à fase de adolescência, etc, Sim, etc. Né? Como eu estava até falando com você antes, né? Eu estou atendendo muitos autistas, e quanto mais cedo a gente pega uma criança com laudo de autismo, que hoje em dia, graças a Deus, está sendo fechado com cerca de, no máximo, 3 anos, quanto mais cedo a gente fechar, é melhor, e as crianças têm tido uma evolução melhor. Então, assim, eu tenho um paciente que eu comecei a atender com 1 ano e 7 meses, que hoje em dia está com 4 anos, e fala igual as matracas, que a mãe fica pedindo, pelo amor de Deus, eu ficar quieta. Mas tem outros casos também, depende do grau de severidade e tal, mas tem outros casos que os pais, às vezes, vão no médico, olha, meu filho está demorando a falar, e tem médicos, que graças a Deus também isso aí está diminuindo muito, que falam assim, não, mas o pai não demorou a falar também, então deixa mais um pouquinho.
E esse atraso é uma época crucial. Então, assim, até 5 anos, a criança já tem que estar bem estimulada, falando bastante, tendo poucos erros na fala. E quanto mais cedo a gente começar esse estímulo, é melhor. Perfeito. Então, gente, nós estamos aqui hoje recebendo Daniela Delgado, Simone Ferreira, né, para tratar desse tema. Você pode falar um pouquinho especificamente da fono, né? E aí, na chamada aqui, eu disse que quando a gente era garoto, que embolava aí o português, né? Alguém muito sabido lá da mãe da gente falava assim, tem que levar esse menino no fono, né? Então, menino, eu acho que isso é uma história sua, porque naquela época não existia fono, não. Não vai dizer a nossa idade, não, mas eu sou mais velha que você. Existia a logopedia, né? Que até os médicos trabalhavam com isso e tal, mas a fonoaudiologia não é tão velha assim, não. Mas, assim, já devia existir algumas pessoas que já trabalhavam com essa parte. Mas... Então é outro nome, no caso. Podia ser a logopedia, mas podia também, né? Vamos dizer que a sua idade, você é mais novo que eu, podia já existir a fono. Tinham poucas fonos, né? Hoje em dia, graças a Deus, Rio Bonito até tem bastante, mas ainda está faltando. Posso dizer que se tiver mais gente, que a gente tem mercado. Infelizmente, faculdades de fono tem poucas. E esses profissionais vão trabalhar em que aspecto com esse público? É só para criança, é para adulto também? Como é que funciona isso? A gente trabalha desde bebês, né, até dentro de hospitais, com pessoas entubadas. A gente ajuda a tirar essa parte de intubação. Às vezes a pessoa ficou com alguma alteração de corda vocal, né, de pregas vocais, o som da fala, tal. A gente trabalha com isso também. Com crianças, bebês mesmo, para ensinar a bebê, às vezes tem alguma sequela ou não tem, mas não sabe sugar o seio da mãe, a gente trabalha, a gente ensina a mãe também a posturar essa criança, a mamar a criança, às vezes não pega o bico do peito, a gente ensina a mãe a fazer esse bico. Tem também, aí vamos passando mais tarde, atraso de linguagem, a gente trabalha com atraso de linguagem, dificuldade de aprendizagem, dislalia, dislexia, dislalia que é essa dificuldade da fala aí. Que hoje em dia também a gente quase nem usa mais esse termo, a gente bota que é dificuldade de fala, porque também tem vários problemas, né? Atraso de linguagem, surdez, a gente ensina o surdo a falar também, tanto a parte de escrita, a gente pode ajudar ele a estruturar uma escrita, quanto a parte de oralidade mesmo, leitura labial, a gente pode trabalhar a parte de audiologia, que é protetizar esses surdos, protetizar uma pessoa que esteja perdendo a audição, fazer os exames de audição. Eu também tenho especialização nessa área. Dificuldade de matemática, a gente trabalha também, é um leque muito grande, é muita coisa mesmo. Na escola, a gente só poderia mesmo atuar nas escolas especiais, né? Mas a gente pode atuar nas escolas fazendo avaliação. Então, uma escola chama, a gente avalia esse aluno, a gente faz a avaliação e faz o encaminhamento. Só que o atendimento tem que ser na área de saúde mesmo, que seria ou nas clínicas particulares, ou nas clínicas, né, pelo SUS, de graça, né, hospitais também têm fonos. As pessoas que têm aquela dificuldade conhecida de que fica nervoso, quer brigar com alguém, e aí gagueja, ou então também fala a palavra uma por cima da outra e tal. Esses dias mesmo eu atendi. É um trabalho para o fono, ou isso também. É também uma coisa para a parte neurológica? A gente faz um acordo com o psicólogo, de repente, para se a gente vê que é a parte mais emocional que está afetando, a gente conversa com ele, ensina a parte de respiração, de relaxamento, para você poder falar, se a pessoa tiver com alguma alteração na voz, porque na hora que fala, às vezes fica com a voz mais fininha, a gente tenta ensinar a pessoa a falar, né, com a voz normal e tal. Eu tive um paciente que eu dei alta, eu até estava atendendo ele lá em 2 meses, nem 2 meses, 1 mês eu dei alta a ele. Porque depende do paciente, quando é paciente adulto, que eu não gosto de atender, que eu já falo isso mesmo, porque adulto não obedece a gente, criança ainda obedece. Quando não depende muito dos pais, eles mesmo falam assim, tia, eu fiz o exercício que você passou para casa. Sou sincera, não tem uma fono que vai contrariar a minha palavra. Os exercícios de fono são meio chatinhos. Mas tem necessidade. Então, eu tento fazer da parte mais brincadeira possível, para eles fazerem sem nem perceberem que eles estão fazendo. Aí, né, o adulto não tem muita paciência de, tem que fazer esse exercício todos os dias. Aí começa bem, essa semana eu fiz, na semana seguinte, só lembrei de fazer 2 dias. Aí na última semana já não estava fazendo mais, mas ele, por conta própria, já tinha mudado o jeito dele, já não estava mais gaguejando. Perfeito. Bom, gente, então tá aí os nossos amigos. Vamos aqui ao intervalinho comercial, né? Recebendo hoje aqui a minha amiga Daniela e a Simone, né? Aqui nesse papo conosco sobre
bem que sobre saúde, sobre educação, né? Minha amiga Maria das Graças Gomes Ferreira. Vamos aqui dar algumas dicas para a galera que acompanha a gente aqui, né? O picote que às vezes acontece, eu tenho um retorno aqui que eu olho, a moçada que está acompanhando a gente no Facebook, experimenta reiniciar o seu telefone, o seu equipamento, porque às vezes é a sua internet que trava e aí depois fica a internet correndo atrás da nossa transmissão aqui. A minha aqui tá legal, não tem picote nenhum não, tá? Mas a gente agradece sempre o feedback da moçada que diz que não está ouvindo bem ou está com algum problema, né, e tal. A gente agradece, não tem problema não, pode, eu sei, eu estou vendo o sobrenome Gomes Ferreira aqui, eu tô sabendo que é da casa. Mas dá uma reiniciada no telefone, no tablet e tal, experimenta fazer isso. Eu, de vez em quando, aqui eu tenho que reiniciar o meu equipamento também, aqui o meu telefone que eu acompanho como é que está a transmissão, eu também dou uma reiniciada nele, porque às vezes a conversa fica mais longa, né, então aquela coisa toda. Mas a gente agradece aí, viu, minha amiga Maria das Graças Gomes Ferreira, que é sogra da Daniela e mãe da Simone. Vamos entregar logo o jogo aqui. Abraço. E o meu amigo Marcos Fausto faz aqui uma outra pergunta que eu deixo aqui para depois do intervalo. Eu volto já aqui com o programa Flávio Azevedo, agradecendo você que está aí conosco. Moçada que está nos ouvindo aí pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, pode ir lá acessar a minha página no Facebook. Já a gente volta aqui com nossas convidadas. Esquecer da pipoca. Se liga no capítulo da novela. Se liga que domingo é dia de clássico. Se liga! A TV nova que você tá querendo sai mais barato na Casas Bahia. É uma Smart TV 32 polegadas Samsung com acesso à internet por apenas entrega logo, né? Sogra, mãe. A gente cega, tem que ser um negócio grande. Eu já passei, eu falei, olha, hoje eu tô com Simone lá na casa. Assiste aí, baba um pouquinho aí pela filha. A gente bota no... Sem mexer nesse Eu tinha que ter deixado a câmera virada para lá, cara, para o pessoal ver isso, que tá muito engraçado. Para! Fica sem som que é melhor. Você doido, você ri sozinho, você tá no rádio aí sozinho, você tá rindo. Ah, tô rindo sozinho. Aí, o Marcelo botou, está dando para ouvir. E Marcelo colocou, tá dando para ouvir. Não, é a câmera, Simone, que ela continua. Muito bem, minha gente, estamos de volta aqui, programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Né? Lembrar para a galera, né? Você que está ouvindo a gente apenas pelo rádio, não está nos ouvindo pela internet, aqui a câmera continua ligada, né? A gente, né, você que não está nos ouvindo pelo rádio acaba não conseguindo ver aqui o nosso off aqui, né? Mas quem está nos acompanhando pela internet, a câmera continua ligada e captando os sons, né? E às vezes tem um pessoal igual esse de hoje aqui que é muito engraçado. Deixa eu mandar aqui, antes de eu dar prosseguimento, minha amiga Rita Lima, né, que me fez uma pergunta aqui, um pedido sobre caçambas da Secretaria de Obras. Rita, desculpa, não te respondi quando você falou comigo via Messenger, né? Deixa eu só dizer para você, eu já mandei uma mensagem para o secretário, estou aguardando ele me responder, né? Não sei se ele não respondeu por conta aí dos secretários não estarem nomeados, né, e tal, eu não sei, mas eu fiz a pergunta para ele e estou aguardando ele me responder. Assim que ele me der um posicionamento, eu vou passar para você, até porque para me comentar eu preciso de saber o que está acontecendo lá, por que as caçambas não estão sendo oferecidas como você colocou. Agradeço aqui a sua participação também, um abraço para você. Meu amigo Raimundo Ribeiro, né? Está aqui nos acompanhando também. Abraço, Raimundo. E minha amiga Simone ou Daniela, as duas aqui, né? O Marcos Fausto pergunta quais são os problemas de fala mais comuns e quando eles aparecem, né? Vai com você, Simone? Vai comigo. O problema mais comum mesmo é troca de fonemas, que seria troca de sons. Por exemplo, a gente estava antes falando aqui, o P e o B, ele tem o mesmo ponto articulatório. Então, todos dois bilabiais. A gente faz P, B, só que um vibra e o outro não. Aí, isso a criança pode ter uma perdazinha leve, pode fazer essa alteração, ou pode ser mesmo falta de atenção e ela acaba fazendo, trocando esses fonemas. Isso aí quando é um fonema que a gente chama de homorgânico, que o som é próximo, o mesmo ponto de articulação.
Mas tem também trocas assim, tipo, eu tinha um paciente que ele falava tudo com T. Qualquer palavra ele botava o T, porque o nome dele começava com T. Só que às vezes não tem nada a ver. Então ia falar pato, falava tato. E era pato, né? Aí, com o tempo, a gente consegue corrigir bem isso daí. Depende da família, depende. Então, essa é a mais comum, é a troca de fonemas mesmo. E que, assim, quando que ela ocorre? Quando a criança começa a falar. Normalmente a criança vai começar a falar, aí às vezes, eu lembro da minha filha, ela falava 5 palavras quando ela entrou na escola. Talvez culpa minha também, que eu botei uma secretária que era surda. Um espetáculo, a minha vida é assim. Aí ela fazia muitos sinais assim, tentava falar algumas palavrinhas, e minha filha falava pouco também. Aí ela falava papai, mamãe, ete, era leite. A gente entende, quem está na família acaba entendendo. Só que a gente não pode deixar só isso, a gente tem que estimular mais. E ela teve que entrar na escola cedo, porque eu acabei trabalhando também em 2 turnos e tal. E na escola foi assim, eu sempre peço para os pais, quando a criança está com atraso de linguagem, ainda não está na escola, coloca. Porque a escola ajuda muito a criança a querer falar. Porque ela vai ver o amiguinho falando e ela não consegue se comunicar, ela fica meio que desesperada e ela Pela começa. mesma razão que o cara faz curso de inglês e vai para os Estados Unidos ficar 1 ano lá, Isso, né? Ele tem que pra se virar. tem que se virar. Então, assim, o atraso de linguagem e atraso de linguagem nem tanto, mas a troca de fonemas é o mais comum. E começa quando a criança começa a falar. Ela vai começar a falar. Não tem como a criança começar a falar a primeira palavra dela ser barata, que tem esse R, que é difícil. Um prato, ele não vai falar. Esse R, a gente costuma esperar até os 5 anos. Tá? É a última letra que normalmente, o último fonema que normalmente a criança adquire. É normal a criança falar pato por um bom tempo. Meu filho, como é filho de fonoaudiólogo, eu deixei ele falar errado até uns 6 anos e meio. Mas eu botei ele no inglês e o inglês ajudou muito, tá? A sobrinha também fala errado. Aí, mas é normal. A gente não pode ficar, tá falando errado aí, corrige. Não, a criança se estressa. Então, Por outro lado, tem alguns especialistas também que dizem que você não pode achar bonitinho também, porque... tipo, totô, quer totô, quer biscoito. Você sempre, mesmo que ele fale totô, você quer biscoito, dê o exemplo certo. Você dando o exemplo certo, a criança vai adquirindo aquilo naturalmente. Tinha até umas críticas em relação à Xuxa, né? Que era tudo com X, né? E tal, e aí existia uma muito crítica, inho, né? Também. Às vezes a gente fala assim, Exato, olha o gatinho. Aí a criança fica escutando muito inho, e isso também atrapalha. Quer Com complementar, certeza. Daniela, alguma coisa? Por favor, Tô sem áudio. Não dá áudio. vai lá. Essa parte que ela falou, né, que a filha dela falava ete, e quem está na família entende, isso acontece também muito. A criança só aponta, a família já sabe, né? Ela está pedindo água. Ela quer não sei o quê. E não estimula a criança a falar. Então, para a criança tá cômodo. Ete. Não vou falar o leite, eu vou sempre nessa comodidade. Aí ela brincou que meu filho falou errado até 6 anos e pouco. Só isso. A minha, ela tenta, né, com 5 anos, ela fala ainda um pouco errado, o R, esse som que ela... E ela tenta se corrigir. É 3, filha, ela... Tereis. E ela tenta falar o R, tereis, para sair. E esse treino é o que vai acontecendo. Ela tem uma coleguinha na escola que faz fono, e a mãe conversando, falando que ela estava na fono, aí a menininha... Pronto, minha filha faz isso o dia inteiro do e ela olha para a coleguinha no colégio porque é um dos exercícios da fono, mas que é uma idade que eles levam na brincadeira, mas vão treinando, vão fazendo. Então a família nunca deixar, como foi falado aqui, o papato, vamos amarrar o papato? A criança vai falar papato. Aí você fala, não, é sapato. Mas eu conheci como papato. Mas ele tem só 1 aninho. Fala errado porque tem 1 aninho e ele vai entender o errado. E aí, deixa eu colocar a comunicação dentro dessa conversa aí, né? Na lógica do signo e significado, e significante, que eu não sei se vocês, na disciplina de vocês, estudam essa lógica, essa coisa do signo, significado e significante, que é a figura que você pensa quando você fala cadeira, né? Exatamente. Você forma, né? É a imagem que vem na sua cabeça. Quando procura tá uma cadeira. Você não vai trazer... Está na fase da aprendizagem. Você não vai trazer um pneu, né? Porque você vai procurar uma cadeira, você não está vendo, mas você sabe o que é, né? Na sua cabeça. Mente, automaticamente, você pensa numa cadeira. Isso, né? Então, você vai falar um sapato, a criança não vai identificar um sapato. Pois é, isso que eu estou falando. Né? O significado que tem na cabeça da criança é papato. E ela vai demorar a trocar. Se ela falava papato, até ela entender que é sapato, ela vai demorar.
E aí daqui a pouco, eu vou ter que levar numa fono. Mas o erro estava lá no pai e na mãe que falavam que é tototo, água. Aí a mãe fala, que é água, filhinho? Ele disse, não, fala água. Né? Você estimula seu filho a falar certo. Desde pequenininho. Não é porque ele tem 1 ano que vai ser o tati-bitati, né? Que a gente fala. Assim, inclusive os apelidos, né? Os apelidos, inclusive, eles surgem muito desses momentos, né? Que a criança menorzinha chama o mais velho de um nome muito engraçado, querendo falar alguma coisa, e vovó, titio, mamãe acha muito engraçado, começa a chamar o mais velho por aquele nome, e muitos apelidos familiares, eles surgem vou até no particular aqui, meu irmão é Luiz Otávio, né? Eu sei que ele vai depois me ver pela internet, mas como ele está lá no Canadá, ele não vai brigar comigo, vai dar cascuda. Ele é Luiz Otávio. E quando ele era pequenininho, perguntava, qual o seu nome? Aí ele, Tataio, e ficava o Tataio. Então, hoje, se você pegar aqui no meu telefone, para ligar para ele, tá como Taio. Ficou Taio. Né? Então, acaba sendo os apelidos pela maneira que a criança fala. Se você está falando, virou o Tataio, virou o Taio, né? E alguns nomes que são compridos, né? Acabam sendo o apelido. Agora, Simone, essa questão do vocabulário, algumas crianças tendem a ter esse vocabulário mais rico que outras mais precocemente, porque a minha filha, por exemplo, ela às vezes me impressiona com a riqueza de palavras que ela já falava com 6 anos, né? Papai, o seu corpo tá sujo. Eu olhava assim. Você quando falou cadeira aí, eu até estava lembrando do significado. Eu falei, gente, sabe que você falou assim, quando pega uma cadeira, veio a primeira que veio uma cadeira, mas veio cadeira acadêmica, de faculdade, na minha cabeça na mesma hora. Aí, quando vocês continuaram conversando, não era cadeira comum mesmo, eu estou estudando mas assim, tem crianças que realmente têm um vocabulário, um jeito de falar maravilhoso. Eu lembro que minha filha falava com adultos, então eu não sei se é muito a convivência com adultos, o gosto pela leitura, os pais lendo de noite para dormir, que eu sempre gostei de fazer isso. Meu filho tinha uma mania, ele só queria o mesmo livro, mas eu contava a história de diversas maneiras, trocava o nome dos personagens. Mas, assim, eles gostam disso. Então, se a gente tem, pelo menos assim, que eu falo sempre com os pais, eu não tenho tempo de ficar com meu filho, eu trabalho o dia inteiro, 15 minutos, antes de dormir, senta com eles, conversa, pega um livro, vai ler, porque melhora o vocabulário deles, amplia os horizontes, eles começam a falar de coisas que às vezes você nem imagina. E assim, meu filho também agora, com o negócio de acesso à internet, ele fala umas coisas, eu fico, Dudu, não sei o que você está falando, e ele me dá aulas sobre aquele assunto. É bom, ele acaba sabendo um monte de coisa, mas eu falei assim, já deu 11 horas, vamos dormir, chega de falar, mas a gente tem que ter esse contato com eles, de conversar mesmo, e quanto mais cedo a gente começa a conversar e falar normal, como adulto, eles têm que entender as informações, até assim, aconteceu alguma coisa errada, não fica floreando, aconteceu isso, não gostei dessa situação, ou então eu quero que você faça isso, assim. Orientar a criança, que a criança fica meio perdida, um fala que pode, outro fala que não pode, então assim, os pais terem uma comunicação única, quando eu falar não é não, a gente lá em casa está até muito assim, dando assim, o que eu vou falar? Aí eu falei, vamos conversar nós dois primeiro, a gente decide e joga para ele a resposta, porque senão ele fala com um, fala com o outro. Aí eu só falo assim, você já falou com seu pai primeiro? Que aí eu já sei se teve alguma informação. Então eu vou pensar, eu converso com ele e a gente decide junto. Não pode ficar um toma uma decisão, porque eles sabem quem que eles conseguem. Aí rola aquela situação de desautorizar, Pode 500 vezes. Posso fazer isso? Até que querem vencer pelo cansaço. Lá em casa ninguém vence pelo cansaço, não. Se tem algum cansaço, quem dá é vocês, né? Na molecada. Estou vendo aqui que teve. Cadê o nome dele? Eu quero mandar um abraço aqui para, além do Raimundo, cadê ela que estava aqui? Sim, a Liana Forte. Parabéns, Simone, ótimos esclarecimentos. Meu amigo Raimundo Ribeiro. E o Marcelo Gomes Ferreira, né, o nosso segurança, que hoje não veio, está dizendo que, Flávio, parece que você teve um apelido desse e te marcou. Não tive não, Marcelo, mas é que o papai ficava extremamente irritado com essas coisas. Toda vez que a gente lidava com muita criança por causa da igreja, e aí quando chegava alguém lá com um nome maluco, o pai dizia, isso é coisa de avó. Pode ter certeza que isso é coisa de tia, de avó. Como é que é o seu nome, meu filho? E papai proibia de chamar o cara pelo apelido.
esse negócio de Juninho, de não sei quemzinho, como é que é o seu nome? É tal, tal, tal. Então, rapaziada, o nome dele é João Pedro, o nome dele é Antônio. Já tive Sem alunos, essa conversa. qual o seu nome, pequenininho? Nem. Aí eu, não, seu nome, Ney. Todo mundo chamava ele de Ney. Aí eu ia lá na ficha para ver o nome do Ney. Aí eu falava, o seu nome, vamos supor, é Luiz Otávio. Ensinar não, tô só dando exemplo, aproveitar. É Luiz Otávio, para poder ele aprender o nome dele. Mas até há pouco tempo fui numa loja, faz tempo até, entrei na loja, aí falei assim, poderia saber, você tem meia, é aquela meia de desfile, aquela meia horrorosa, preta? Aí ela falou assim, não tenho não, Ney. Ai, gente, sabe? Me senti um nem mesmo, nem aí. Eu fiquei com uma... Gente, as pessoas têm que aprender a lidar com o público. Então, até a oratória, a fonoaudiólogo trabalha, tem um jeito de lidar com o público, com música. A gente também trabalha com música. Agora eu comecei a lembrar de outras coisas que a fono trabalha. A voz do professor é muito importante também. Eu estou vendo aqui que o Raimundo está falando que ele troca F por V se ele ainda tem jeito. Tem jeito, meu filho, mas tem que fazer tratamento. Depois eu posso passar umas dicas para você no particular. Eu vi o Raimundo fazer essa pergunta e me veio também a questão do Cebolinha, da Mônica, né? Que troca o R pelo L, e eu lembro que eu estudava com um menino que ele trocava o G, o R pelo G. Ele não falava vassoura. Vou falar com o Gogo Arrolice gosta. Agogo. Adogo. E conheci algumas outras pessoas que... Isso é uma troca comum. O que acontece aí? É uma troca comum que acontece mesmo, mas é só fazer o tratamento que recupera. O que acontece? O R é uma letra difícil, né? Quer dizer, essa tremer a língua é difícil. Então é mais fácil você puxar a língua para trás e fazer o som do G. Aí é o que eles fazem, porque falando rápido às vezes sai. Sim. Né? Aí fala, lembrei de um ex-paciente meu que o C ele não falava, ele tinha que falar três, só o TR que ele não falava. Ele falava crês. A mãe dele, se for falar, ela vai saber que é ele mesmo. Aí ele falava crês. Aí eu falei assim, não é crês, você já sabe falar outras palavras mais difíceis, fala problema certinho, por que você não fala três? Projeta essa língua um pouco. Aí foi nesses dias, a mãe falou assim, Simone, só faltava isso, mas ele parou de fazer fono há um tempão. Ele já está falando. Ele se conscientizou que ele tinha necessidade de só colocar a língua mais para frente um pouquinho e pronto. O C foi lá para frente e virou o T. Então, assim, a postura da língua é muito importante na fala. Qualquer coisa assim é língua, não tem jeito. Daniela, e aí acontece em algumas oportunidades, aquela mãe que chega desesperada lá na Tutores, e o motivo do desespero é, às vezes, simples orientações como essas. O garoto é ótimo, sadio e tal, e a mãe fica pensando um monte de coisa, o pai fica muito preocupado, e é preciso ter essa conversa para mostrar que as coisas acontecem com mais simplicidade. Acontece isso, né? Muitas vezes, porque não só isso vai gerar um problema no português, por exemplo. Isso vai gerar um problema em todas as disciplinas, né? O fato da gente hoje estar aqui falando um pouco na área educacional, porque chega um aluno que ele tem muita dificuldade em interpretar um problema matemático. Muitas vezes não está pela matemática em si, às vezes está nele conseguir ler e codificar aquilo que ele leu. E aí, no momento dessa aula ali, dessa tutoria, o tutor sinaliza isso e aí a gente corre para a parte multidisciplinar. Não, vamos na fono para ver se ele está com uma dificuldade, algum transtorno de aprendizagem, vamos ver, né? Porque seria um programa aqui de 10 horas se a gente fosse falar sobre dificuldade, transtorno, distúrbio, cada um, né? Não adianta se falar que uma dificuldade é um distúrbio, não é? Sim. Então, o que é e como a gente pode tratar isso. Aí existe o DIS, que a gente falou da última vez, até a Garrulice falou, o DIS é parte da fono. Mas a dislexia, a dislalia, como ela falou, a descalculia, tudo isso é trabalhado dentro dessa multidisciplinaridade, né? A gente não consegue trabalhar só o professor na sala de aula, ou somente o professor particular, o tutor, no nosso caso. Tem que sim ter um psicopedagogo, tem que ter uma fono, um psicólogo, todo esse envolvimento. Às vezes, o que acha que é simplesmente é malandragem, não consegue aprender aquela matéria, tem coisas além disso, né, que só com essa equipe que a gente vai conseguir auxiliar esse aluno, para que ele comece a ver diferente, que ele comece
a ter mais concentração, a que a gente trabalha com exercícios, vou depois passar a bola para ela completar essa parte da dislexia, descalculia, que a gente consegue sim trabalhar e esse aluno ter uma melhora no rendimento escolar. Não é assim, eu troco, igual o Raimundo falou, eu troco o F para o V, tem jeito? Não, você, coitado, só... Não tem jeito, né? Só na próxima. Não, agora você vai morrer assim, não. Tem jeito para dislexia, para descalculia, mas é tudo trabalho, né? Vou aproveitar para contar aqui que a gente estava voltando de São Paulo, né? Essa semana foi uma convenção maravilhosa e a gente trabalhou muito TDAH, dislexia, e teve uma médica falando muito sobre neuroaprendência. E eu ainda vou vir aqui falar sobre isso. E eu fiquei apaixonada, porque qualquer um pode aprender. Você fica assim, aquele ali não tem jeito. Não, qualquer um, só que por rotas diferentes. Vou deixar só o gostinho e vou passar para ela falar de Já gostou do tema, né? Sempre gosto dos temas que vão de encontro ao tradicional, que eu acho muito chato que tem por aí. Eu lembro logo de matemática. Exatamente. Que eu não gosto, de repente, eu percorri o caminho errado. Quando ela falar de descalculia, de repente você se encaixa. Mas, assim, já me encaixei com você contando esse dia para mim o que era. Como que o cérebro vai identificar aquela rota, por onde que ele vai... Você lembra? Você me explicou o que era descalculia, eu falei, tô aí. Eu ainda vou vir falar de Todd, que você não vai sossegar enquanto a gente não falar de Todd. Você falou a verdade, tem o Todd, rapaz. Tem o Todd, tem um monte de coisa. Juliana tá aí assistindo, Juliana, vamos vir falar de Todd, senão ele vai... Agora, Daniela, e lá na Tutores eu consigo encontrar toda essa especialidade, toda essa gama de profissionais para dar esse auxílio. No caso, diretamente para quem está acompanhando a gente, ouvindo a gente, assistindo a gente. Exatamente. A Juliana e a Simone, elas estão nessa parceria comigo. Elas atendem no consultório delas e tudo, nas clínicas, mas elas estão nessa parceria. Toda vez que tem um aluno que existe essa necessidade de um acompanhamento multidisciplinar, né, nós temos um consultório montado lá e elas atendem os nossos alunos como complemento, né? Ele tá, isso é TDAH, ele não está prestando atenção, ele está rindo de alguma coisa aqui. Seu marido não tem como não rir, tem, fala a verdade. O meu amigo Marcelo, Daniela, a possibilidade no amor, o rapaz gaguejar para dizer te amo, ele precisa de fono. Aí o Raimundo toma o seu lugar, Simone, que ele diz assim, vai fazer aula de teatro, Marcelo. Gente, que é isso? Ai, meu Deus. Mas realmente tem, né? O cara que não consegue, né? Se treme todo, não consegue falar. Ajuda seu irmão aí, Simone, por favor. Diga, Simone, deixa essa consulta agora para o Marcelo. Marcelo, é para você. Uma vergonha. Olha só, não sei se ele, quando foi se declarar, ficou nervoso. Deve ser isso. Mas, assim, o momento de tensão, até quando a gente vai falar com o chefe, quando a gente vai falar com o professor, às vezes o aluno tem tanto pavor daquele professor, porque acontece isso. Agora ninguém pede mais para namorar em casa, mas essa também era uma fase que você ficava falar com o pai da namorada era um terror. A gente que era mulher não passava por isso, não tinha que pedir amor para ninguém, né? Mas assim, já aconteceu algumas coisas assim uma vez comigo, o rapaz ficou muito nervoso, chegou a passar mal. Mas ele falou, não foi Dan, não. Dan só chegou na época no dia do casamento, lá do noivado, que ele foi falar, mas foi tranquilo, não gaguejou nem nada, porque ele, graças a Deus, ele tem o dom da oratória. Mas assim, ficar nervoso faz a gente às vezes gaguejar, é normal gaguejar, não pode ser muito, em excesso realmente estaria errado. Mas dá uma travadinha de vez em quando, até assim, quem faz palestra, a gente que está dando aula, às vezes a mente está pensando tanta coisa que a boca não está acompanhando, aí a gente dá essa gaguejada. A criança, na fase de... Agora está até mais cedo, mas antigamente, com 4 anos, a criança passava por essa fase de gagueira. Hoje em dia já está até mais cedo, porque a cabeça da criança está cheia de palavras, mas a boca não está acompanhando. Aí ela começa a gaguejar. Só que isso é uma gagueira fisiológica, uma gagueira natural. Se a gente ficar insistindo, fala direito, respira, não sei o quê, dando muita informação para a criança e obrigando ela a falar certo, ela pode se tornar uma gagueira mesmo instalada. E
para tirar demora, é complicado. E, Simone, e o que é a gagueira, afinal de contas? Pois é, tem vários estudos. Eu tive um menino da igreja e o moleque cantava super bem, o desgraçado era gago, mas para cantar era uma maravilha. E eu lembro que papai era líder da garotada, né? E às vezes ele vinha contar um negócio e quanto mais nervoso ele ficava, mais nada saía. Papai, fala cantando, meu filho! Porque cantando, o que acontece? Quando a gente canta, a gente está focado na música, no som que está saindo. Certo. A gente não está focado naquilo que a gente está falando, né? Muito difícil você estar prestando tanta atenção na letra da música. Uhum. Então, normalmente, a gente cantando você consegue falar mais naturalmente. Agora, a gagueira não tem, assim, tem vários estudos. Tem gente que fala que é como se fosse um feedback auditivo muito rápido, o som chega, sobe e tal. Tem várias explicações. Tem outros que falam que é genético. Tem casos mesmo que o pai teve gagueira ou tem, e o filho também vai ter. Então, é hereditariedade, né? Não seria nem genético, seria de hereditariedade. Tem vários casos. Não é obrigatório ser, mas pode ser, acontecer, né? E a probabilidade é maior. Então, se seu pai é gago, você pode ser gago também. A probabilidade aumenta. Mas, assim, não tem uma coisa fechada. E, normalmente, o gago, quando ele é criança, se ele não sofrer bullying, ele mesmo vai criando umas estratégias para não gaguejar. E o cantar é um deles. Não precisa ser cantar, mas você falar mais assim, né, prolongando o som, e as pessoas às vezes nem vão perceber, vai falar, essa pessoa fala estranho, mas não vão achar que é gago. Tem outros que, quando percebem que eles vão gaguejar, eles travam e trocam a palavra, falam uma que eles conseguem, porque às vezes você gagueja só em um determinado fonema, só no P, só no Q. Então, assim, isso tudo é estratégia que a própria pessoa cria. E quando ele vai no fono, ele trata aprendendo essas estratégias, ou você consegue realmente devolver uma fala dentro de uma normalidade para esse... O que acontece? Ou depende da severidade Depende da severidade também, mas a gente consegue fazer uma boa melhora a ponto de ser quase que imperceptível. Porque, assim, depende do caso, depende da idade. Né? Se pegar uma pessoa que seja gaga adulta, ela já foi gaga a vida inteira, se for um gago severo, então é muito complicado. Mas a gente ensina as técnicas também de respiração, de autocontrole, de relaxamento, que às vezes você está tenso, vai gaguejar. Então, você tem que tentar aprender a se conhecer. Vou gaguejar, então vou dar uma respirada, vou dar uma acalmada. Até a respiração é a coisa mais importante que a gente tem para tudo. A respiração é a vida mesmo. E as pessoas, às vezes, respiram um pouco, falam muito, daqui a pouco está faltando ar. Primeira coisa que normalmente a gente trabalha é a respiração, de qualquer caso. A gente trabalha muito com a respiração para eles aprenderem a ter o autocontrole da respiração, poder falar melhor, falar mais calmamente. E está entre os casos preferidos de bullying, né? O sujeito logo ganha o nome de gaguinho, né? Infelizmente, gagueira é bem complicado. E a dislexia também, que ela estava se referindo ali. O que acontece? Se o aluno é disléxico, a gente só vai descobrir mesmo que ele tem dislexia, pode começar a apresentar algumas características já na alfabetização, que seria o primeiro ano. Tem características que a gente pode pegar desde a educação infantil, mas não é o professor que tem que avaliar isso. Ele pode até encaminhar e ser avaliado por uma equipe, né? Neurologista, pediatra, fono, todo mundo avaliando junto, psicólogo também. A gente chega num consenso, neuropedagoga, neuropsicólogo, agora tem um monte, né? Com várias especialidades. Mas assim, a gente só começa a observar mesmo que passou o primeiro ano, o aluno não aprendeu direito, ou está lendo sílabas simples, no segundo ano já teve a dificuldade, aí no terceiro que começa mesmo a gente, não, tem alguma coisa errada. Se a gente pega esse aluno e bota ele para ler em pé, na sala, na frente de todo mundo, ele vai gaguejar. Talvez ele consiga até ler. Aí você pergunta, o que você leu? Ele não vai saber, porque ele leu silabado, nervoso, na frente de todo mundo. Vai travar mais ainda esse aluno e pode vir até, se ele já tinha uma gagueira, vai piorar, ou se ele não tinha, ele pode chegar até começar uma gagueira porque vai ficar nervoso. Então, assim, a dislexia é um caso muito complicado, tem várias outras coisas que a gente tem que observar, se isso aí é uma coisa recente, se tem outras coisas concomitantes, como a descalculia, que a gente falou também. Fala mal da matemática não, que eu amo matemática. Apesar de eu ter algumas dificuldades, que eu cheguei a fazer faculdade de estatística, comecei e larguei, mas eu gosto muito de matemática. E eu vejo que muitos alunos detestam.
Eu não sei, assim, não quero falar mal dos meus amigos professores de matemática, mas eu acho que é estratégia. É falta de uma estratégia que chegue a atingir aquele aluno. Porque quando você trabalha com material concreto, quando você trabalha com umas estratégias assim, do aluno perceber para que ele está estudando aquilo, ele vai. Eu sei que depois do 8º ano, do 9º ano, aqueles negócios de fórmula de Bhaskara, que a gente fala até na internet, eu vejo várias pessoas falando, para que eu estudei isso? Eu não sei o que você vai ser, se você quiser ser fazer uma faculdade de arquitetura, talvez você precise disso. Eu, sinceramente, não tenho nada contra a matemática, não. Eu só quero enforcar o cara que bota a tal da fração no meio da desgraça do problema. A fração é fácil. Logo, fração, tô pensando que você estava com problema com letra, porque os Ele alunos... vai tão bem, cara. Daqui a pouco bota a tal de uma fração ali naquele meio. Vai cortar Pra a quê? pizza. Olha só, fração não é problema. O problema é quando as crianças falam assim, tia, estava tão bem quando era só número, botou letra no meio, pra quê? Aí vira português, aí eles reclamam isso, pra que botar x mais y igual a 10, aí x mais y igual a 10, x ao quadrado mais... Pra que botar letra? É a letra que complica na matemática. O número não tem problema, mas a descalculia também não... Eu até atendi uma aluna, como professora de sala de recursos, eu ajudava ela na leitura da prova dela, que ela lia. Aí ela falava assim, é conta de somar, né? Aí eu falava, pensa bem. Aí ela lia de novo, Aí eu falei, então... Eu só falava assim, pensa bem. Aí ela, agora faz. Aí ela ia, só que ela falou que até a 4ª série ela foi tranquila. Na 4ª série, falo sério porque ela é mais velha, ela foi 4ª série mesmo, ela falou assim, o professor me chamou de burra. Me travou tanto que eu vou fazendo a conta, e ela sabe fazer a conta, ela vai fazendo, e de repente ela para, olha para minha cara assim, aí eu, calma, você sabe, continua, e o próximo passo? Aí ela respira, olha, tá, continua. Então ela trava, porque ela lembra de quando ela estava tentando fazer uma atividade lá na 4ª série, que o professor chamava de burro. Então, não foi aqui, ela era do Sul. Foi um trauma de infância. Foi um trauma de infância, causado por um professor, infelizmente. Caramba. Bom, vamos ao intervalinho comercial e na volta iremos então falar sobre as DIs, né? E eu vou pedir para a Daniela falar um pouquinho também, vamos entrar um pouquinho nesse aspecto aí também, vem cá meu filho, né? A câmera ela não quer me acompanhar, ela resolveu ter vida própria aqui, né? E aí, o seu telefone, né, Dani? Não é nada. Guardou ali. Mas então, vamos no intervalinho comercial, a gente já volta, né? E a minha amiga Juliana Araújo Deodato, né? Abraço para ela, está aqui acompanhando a gente. Diz que vai fazer aqui um atendimento especializado aí com meu amigo Marcelo Gomes Ferreira. A gente já volta já para continuar esse assunto aqui. Já volta para tutores. Você ia falar. Aqui o meu paciente que fala 3. Programa Flávio Azevedo. Não dá para falar, mas deixa ele. Farmácia Santo Antônio, a tradição que evolui. Medicamentos, produtos de beleza e Esse meu Marcelo não tem jeito não. e agilidade no pagamento das suas compras com o cartão de compra Mas como é que eu não vou rir, cara? Você pode pagar em até 40 dias ou parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros. E tem aquela questão do bloqueio de multidão também, né, Simone? Às vezes a pessoa fala muito bem assim aqui entre nós e tal, até fazer a pergunta, aproveitando que a Juliana está online, que eu ia devolver a pergunta para ela assim. Tem gente que fica gago por timidez, aquela coisa toda. Mas tem gente que, no meu caso, eu sei o que eu vou falar, mas eu fico vermelha. Isso aí é o quê? Psicólogo? Programa Flávio Azevedo. Fica vermelha porque você... Muito bem, gente, estamos aqui de volta. Programa Flávio Azevedo, né, rapaz? E aqui Raimundo está dizendo que aconteceu comigo. O saudoso nem tanto. O professor Adércio fez isso comigo. Eu odeio matemática, disse ele aqui. Por falar em professor, eu lembro que Nelinho, né, professor de matemática, você deve ter tido aula com ele, Simone. Eu lembro que quando a molecada, a galera vinha da 4ª série, então vinha naquela agitação natural, né, e tal. E quando a moçada começava a andar em sala de aula, quem foi professor, aluno de Nelinho vai lembrar disso, ele tinha um prego que parecia aquele cravo que pregaram na mão de Jesus na cruz, negócio desse tamanho assim. Ele pegava aquele cravo, aquele prego, e em cima da mesa batia, vou pregar o fundilho do primeiro que eu achar em pé. E aí a galera silenciava. E assim, às vezes também essa questão da agitação do aluno em sala é um pouco também de autoridade que tem que se ter, né?
A coisa também não pode ser levada muito na flauta, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho também esse aspecto aí, meninas. Daniela, vou com você, que já estava querendo dar um recado ainda agora. Não. Deixa eu te dar o som, vai. Não, a gente estava falando sobre a gagueira, né? E aí eu ia devolver a pergunta para a Simone, estava até assim, né? Que eu ia até devolver a pergunta, tipo, tá, na fono a gente... Que você está mexendo no microfone, vai. Tem que ficar Não. Peraí. Na fono trabalha a gagueira. E a pessoa que fica vermelha, né? Por timidez. Aí eu ia também perguntar à minha amiga Juliana se a gente trabalha com a parte psicológica nesse sentido. Meu microfone não quer funcionar. Vai, Simone. Como é que é essa parte aí do cara que é tímido? Normalmente, né, o trabalho da fono, nesse caso, seria até da parte de oratória, mas o psicólogo entra junto aí também para ajudar, para cada timidez mesmo. A gente ser tímido, eu sei o que é, que eu já passei por isso, mas eu falo muito eu tenho muitas alunas, porque eu trabalhava nos cursos também até a gente está com as ideias aqui, a Daniela já está bolando as ideias aqui com a gente, de curso de educação especial, de educação inclusiva, cultura inclusiva, a gente ainda está bolando o nome, e algumas oficinas, e às vezes os alunos falam assim, não quero falar lá na frente não. Eu falei, mas olha só, você é uma professora, você vai ter que, em algum momento, você vai ter que falar ali na frente. Mas eu fico com vergonha. Eu falei, mas você vai ficar com vergonha na frente da criança, na frente do adolescente, na frente do adulto? Aí eu falei assim, pensa que você é Xuxa. Eu falo sempre isso, pensa que você é Xuxa, todo mundo vai olhar para você. Aí, lembrando dos professores, Sivaldo falava muito isso. Olha aqui, que no curso normal, coitado, a minha turma realmente a gente fez massacre com os professores. Eu lembro muito de Veriano, coitado, como Veriano sofreu com a gente. Sivaldo falava assim, olha para aqui, para Xuxa, olha os olhos verdes, não sei o que, para a gente olhar para ele, dava aula de história, né? César, o professor César também dava aula de história, sofria, que a turma é muito mulher, muita gente falando. Mas, assim, o professor tem que ter o domínio, mas aí a gente, claro que adolescente gosta de falar. Mas quando é turma pequena, e o professor fala, em relação ao TOD, fulano tem TOD, tudo que eu mando ele não quer brigar comigo, quer bater, quer não sei o quê, mas às vezes é falta de limite em casa e na escola, e esse professor às vezes não tem esse preparo ainda para saber lidar. Vou dizer, eu já dei aula há 26 anos atrás, peguei uma turma com 35. Ficava todo mundo quieto? Não. Mas há 25 anos, 26 anos atrás, as crianças ainda eram mais calminhas, não tinha celular, que agora toda hora está um aluno mexendo no celular, atrapalhando a aula. E a gente tem que correr atrás. A gente não pode também ficar só no cuspigis ou na caneta e quadro branco. A gente tem que ter outras estratégias, montar grupo. Eu até falo com minha vontade de nem dar aula, eu botar só eles para dar aula para mim. Acompanhar a modernidade. Né? A gente tem que ver o que a gente precisa fazer para alcançar aquele aluno, para ele aprender. Como que a gente estava falando, qual a maneira que ele aprende? Eu tenho 40 alunos, não dá tempo de pensar nisso não. 40 alunos em uma turma, né? Fora as outras. Não dá tempo de pensar nisso não. Aí, em relação à inclusão, lá na minha escola tem bastante, quando a gente pensa naquele aluno incluído, vamos supor, eu tenho um cego na sala. Como que eu vou fazer esse cego aprender? Quando eu mudo a estratégia para ele, eu ajudo um monte de gente, não só ele. Eu vou ajudar outros. Indiretamente eu ajuda, porque, por exemplo, se eu tenho um cego, eu não posso ficar só no visual. Eu posso botar um vídeo, por exemplo. Claro que eu posso botar um vídeo que tem uma audiodescrição. Aquele aluno que só aprende pelo visual vai ficar apaixonado, vai gostar de ver aquilo ali. O aluno que precisa ter um retorno também da audição, ele vai estar escutando a audiodescrição daquela imagem, vai ajudar a fixar o conteúdo. Então, a gente tem que pensar, o aluno de inclusão está ali e vai fazer a gente mudar as estratégias em relação à turma toda. Vai ter coisa que não vai servir, vai ter coisa que vai servir, mas a gente tem que pensar diferente, não pode ficar sempre na nossa caixinha. O professor tem que pular fora da caixinha de vez em quando. E aí você vai lembrar dos mapas que o professor Maurício fazia no quadro negro do colégio, você lembra? Maurício não me deu aula de coisa, ele me deu aula no curso normal, não lembro a disciplina, mas eram umas aulas assim, que a gente ficava parado, de boca aberta, olhando para ele. Isso eu lembro. Porque era uma inteligência, assim, sabe? Nunca pintou aquela no quadro? Voz, não. Hoje seria aniversário dele. Rapaz. Aquela voz dele fazia a gente ficar hipnotizado olhando para ele. O professor Nelinho também só deu aula para mim no Rio Bonito, na época na Escola Rio Bonito, quando eu estava fazendo contabilidade, que já foi minha segunda formação. E, assim, a aula dele, ele falava muito rápido, acelerado, mas eu, matemática, nunca tive dificuldade, pegava tranquilo.
E assim, adorava as aulas de matemática. Às vezes, não foi com ele, já foi com outro professor. E a turma quase inteira para minha casa para poder estudar. Maria das Graças deve lembrar disso, que ela fazia lanche para a turma toda. Ficava metade da turma lá fazendo aula. Mas... vamos entrar nas DIs, né? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar nas DIs, porque, na verdade, isso aqui parece conversa esse nosso papo parece conversa de botequim, né? Porque a gente vem aqui com uma proposta, né? Acaba entrando em outros assuntos, mas deixa eu só ir no intervalinho comercial aqui, lembrar dessa galera, né? Que a gente não pode esquecer. Deixa eu lembrar aqui da Tutores Educação Multidisciplinar, né, que é nosso parceiro aqui no programa, e que, por conta deles, nós estamos aqui com esse momento, batendo esse papo, né, lá na rua Doutor Francisco de Souza, número 310, no início da Avenida Epifânio, ali no centro de Rio Bonito. Né? Baeta Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito para você, 3634-1048. Ligou, pediu, o Henrique chegou, ou entregou, né? A Escola Criar, na Mangueirinha, um abraço lá para a rapaziada da Escola Criar, Mangueirinha, em Rio Bonito. Ible Curso de Idiomas, lá na Avenida 7 de Maio, número 640. Idiomas e Profissionalizantes. O Ible fica ali em frente à Igreja Batista Betânia, né, lá na Avenida 7 de Maio. Instituto Flor do Amanhecer, meu amigo Dr. Nogueira, abraço para ele, 3634-7766, o telefone lá do Instituto Flor do Amanhecer. Gen Imóveis, na Rua da Conceição, número 93. Boteco do Miranda, o antigo Mirassol, agora é Boteco do Miranda, né? Sempre de terça a domingo te atendendo. Nessa sexta-feira tem Sheila Sá com Gutinho Prevô lá, mandando muito bem sempre. Padaria Guimesh, alô Marcelo, grande abraço, ele perto, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Fabinho Lava Jato, um abraço para ele. Gran Medicina Laboratorial com núcleos do Gran em Niterói, em São Gonçalo, em Itaboraí, em Tanguá, em Rio Bonito, atendendo você no telefone 2734-2548. Farmácia Dois Irmãos, né, na Rua Getúlio Vargas, número 130. Agora a Farmácia Dois Irmãos é Drogarias Viva Mais, né? E a casa está toda estruturada lá para receber você. Vamos fazer o seguinte, vamos em frente aqui, hoje recebendo Daniela Delgado, que é professora, como é que é mesmo o nome da sua função mesmo, Daniela? Bonitinha, que é Pedagoga e psicopedagoga. Psicopedagoga, né? Que legal, sempre esse psico sempre me pega. E a minha amiga Simone, que é professora, é fono e tal, e do jeito que ela está falando aqui, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Isso é bom. Além de mãe e esposa, né? Tem isso, né? E as duas têm essa especialidade também. E aí a gente vai falar sobre as DIs, né? Dislexia, dislalia. Na enfermagem a gente trabalha muito com as distrofias, né? Mas que são, não deixam de ser atrofias, né, Simone, se não me engano, né? Essas dis todas que a gente vai conversar aqui agora, né? Vamos começar conceituando cada uma delas, né, para a gente entender isso. Vamos lá. Dis, né, normalmente é uma dificuldade, né? Um problema que aconteceu. Então, a dislexia seria dificuldade de leitura e de escrita, né? Que é aquela criança lê a palavra, mas não lê silabando, lê devagar, e quando chega no final da palavra já esqueceu o que leu, aí pode chegar realmente a não conseguir ler, porque ler não é só falar aquilo que está escrito ali, você tem que codificar, né? Você tem que ler, decodificar o que é, como você estava falando, cadeira. Cadeira. O que você leu? Cadeira. O que é uma cadeira? É um lugar onde a gente senta, ou então é uma disciplina acadêmica? Você tem que ter esse conteúdo. Descalculia é a dificuldade com cálculos, que, como a gente viu, pode ser causado até por algum problema realmente lá no iníciozinho. Pode ser um problema também que não tem a ver com a aprendizagem mesmo, pode ser que seja uma dificuldade mesmo que essa pessoa tenha sem ser relacionado com o professor. Mas com as técnicas certas, essa pessoa chega a fazer cálculos, sim. Mas como a Daniela mesmo falou, se ele tem uma dislexia, de repente, ele não vai conseguir ler aquele enunciado para poder conseguir decodificar qual é a conta que eu vou fazer. Então, ele tem um problema lá, João comprou 5 maçãs, comeu 3, quantas ele ficou? Se ele acabar de ler aquilo ali, não entendeu nem o que ele leu, como que ele vai saber que conta que ele vai fazer? Então, ele pode ter uma dislexia associada com uma descalculia. Uma disgrafia. O que é uma disgrafia? Uma dificuldade na parte gráfica. Então, essa troca de letras, o F, o V, o T e o D,
o C e o G são letras que têm sons semelhantes, né, que eu falei, o fonema é semelhante, e a criança acaba trocando na hora de escrever. Vai escrever café, bota cavé, né, que é uma troca na escrita. Às vezes nem apresenta essa troca na fala, só vai apresentar na escrita. Porque é o som também que ele está escutando, pode estar com alguma dificuldade aí fazendo essa troca. E a disgrafia, que é diferente de desortografia. Desortografia é a troca dessas letras. A disgrafia é a dificuldade motora na escrita. Então, a escrita é dificultosa. Se você der uma folha em branco, a criança começa escrevendo lá em cima, termina lá embaixo, não tem ordem mental de fazer uma linha, assim, ela tem essa dificuldade motora. A letra construída de posição diferente na hora de escrever. Qual mais está faltando? Mas qual diz? É tanta diz. Disfemia é a gagueira, que a gente só troca o nome. Deixa eu ver. Mas as mais conhecidas. As mais comuns em escola é dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia. São as mais usadas. E no caso, a lógica de tratamento disso está dentro desse aspecto aí dos pais buscarem logo Tem que passar pela equipe, né? Os pais têm que ajudar, a escola também tem que fazer essa interação com os profissionais também. É o grupo, todo mundo junto. Não adianta o paciente, para mim, ficar 40 minutos comigo uma vez por semana ou 2 vezes por semana, se em casa ele não tem a continuidade daquilo ali. Se na escola ele não tem, vamos supor que seja uma dislexia, se a escola está atendendo ele como se ele tivesse outra coisa, ou se ele fosse uma criança que não tivesse nada. Então, assim, existe na legislação, a gente tem o apoio, tem muita coisa mudando, fazer até a última legislação que eu li, né? A gente tem falado muito isso. Até a última vez que eu soube, a dislexia tem esse apoio que pode ter na sala de recursos. Não é para ele frequentar a sala de recursos, mas o professor da sala de recursos pode dar esse suporte de ler uma prova junto com esse aluno. Esse aluno pode fazer prova em dupla. O professor que vai ter que criar a estratégia também, um aluno que tem dislexia, ele pode também gravar as aulas, é um direito dele de gravar a aula. Ele pode filmar também a aula, se o professor liberar a imagem, mas normalmente a gente consegue gravar a aula para depois escutar em casa. Ele tem que criar as estratégias dele também como aluno de como que ele vai aprender. Se ele não aprende lendo, ele vai aprender ouvindo. Então, gravando a aula, ele vai escutar a aula em casa. A prova de um disléxico pode ser oral. Se ele não tiver nada de cabeça, não tem deficiência nenhuma intelectual, ele pode responder a prova tranquilamente. Né? Então, assim, são criadas várias estratégias junto à equipe, junto com a sala de recursos, junto com a escola, junto com os pedagogos, que a gente tem que ter um suporte. E a família o papel principal da família, porque o aluno passa com a gente na escola 4 horas, vai lá na tutora, está mais 1 hora, mais 2 horas, vai numa terapia meia hora, 40 minutos, 1 vez, 2 vezes por semana, mas quem está a maior parte do tempo é a família. Então, a família que tem que dar esse suporte maior mesmo assim. Ou seja, eu lembro que eu era adolescente, não trabalhava ainda, mas precisava ter um dinheirinho, e como eu tocava violão, de vez em quando aparecia lá um aluno ou outro para ensinar violão. E a primeira coisa que eu perguntava era o seguinte: você tem violão, velho? Ah, não tenho não. Então você compra um violão, porque era exatamente isso que acontecia. O cara aprendia a fazer 2 ou 3 posições aí naquele dia comigo, não tinha o violão em casa para poder exercitar, né? E quem está aprendendo a tocar violão, já deixo até a dica aqui, eu comecei a tocar violão com 8, 9 anos. E eu fazia barulho com aquele troço no ouvido dos meus pais o dia todo, né? Por fim, papai falava: filho, vai lá. E era ele mesmo que me ensinava: fica lá no fundo do quintal. Longe do meu ouvido. Eu imagino que devia ser muito chato, porque... eu sei que minha filha está fazendo aula de violão, mas eu tenho um violão que eu comprei, que na verdade eu ganhei, mas naquela época, assim, eu sei que a condição financeira dos meus pais não era boa e tal, eu comprado o que deram, né? Mas o violão existe até hoje, senão que não era tão ruim assim. Já até reformei ele, mas tava um probleminha. Mas eu aprendi a tocar uma Nunu, coitado. Tem pé de Nunu, tá, Nunu? Não sei se você está ouvindo, mas assim, Nunu tentou me ensinar, mas eu não tinha o hábito. Eu até hoje, para criar hábitos de estudos sistematizados, eu sou complicada. Então, eu não tenho o hábito de tocar. Mas eu olho uma nota, eu sei e tal. Mas minha filha teve a vontade. Mãe, me ensina. Eu falei: não, você vai fazer aula, porque sua mãe vai te ensinar tudo quanto é vício. E eu não sei tocar. A única música que eu sei tocar foi a primeira que eu aprendi e é a única que eu ainda sei até hoje.
Eu gravei aquela música, eu sei cantar e sei tocar aquela música, e acabou. Que música é essa? Belo para mim. Ela, Igreja ela tinha Católica. musicalidade. Eu gosto de música. Eu sei que assim, tudo que eu gravei quando eu era criança de música ainda está gravado na minha cabeça. Eu acho que tudo que tem uma música por trás assim faz a gente aprender melhor. Tudo que tem outro, não é só visual, não é só auditivo, tem mais uma música, tem um cheiro no ar, isso tudo faz a gente lembrar de alguma coisa. Daniela, eu queria que você acrescentasse aí falando sobre essa lógica dessa participação familiar que é tão importante, né? Não adianta só chegar lá na Tutores e toma que o filho é teu, né? Porque, na verdade, você até ajuda, mas o filho é nosso, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Não, com certeza. O que a Simone falou, não adianta a gente fazer todo um trabalho e a família não ajudar, né? Não tá ali no dia a dia, trabalhando. Uma das coisas, né, que a gente estava vendo em relação a... Até estava conversando ali fora sobre a dislexia. Lá vai eu de novo. Sobre a dislexia. A maneira como o dislexo ele enxerga, né, as letras. Ele troca a letra de posição, às vezes é espelhado, às vezes é o contrário mesmo. Mas aí entra aquela fase da infância onde a criança ela tem a fase espelho, né? Quando ela começa na educação infantil a fazer aquelas letrinhas, então vai fazer o S ao contrário. Isso não quer dizer que a criança tenha dislexia, ela está conhecendo as letras. Então você pegar uma criança que bota um D ao contrário e, olha, escreveu ao contrário, meu filho tem dislexia, né? Que entra o que a gente estava falando do TDAH e tudo. Então, quando o pai ele começa a observar o filho e começa a procurar, nem sempre ele vai ter uma resposta de que o filho tem o dislexia, ou TDAH, ou o que for, porque às vezes está passando por uma fase, né? Ou de agitação com TDAH, ou no caso da dislexia, uma criança que começa a fazer invertido. Ela citou aqui também algumas coisas que a gente trabalha, né? O vídeo, coisas que a gente consegue trabalhar para uma melhor aprendizagem. Porém, tem, durante esse processo, o treino. Né? A gente tem exercício, tem tudo, porque não adianta a gente passar o resto da vida com uma aula, para um dislexo, por exemplo, uma aula só no áudio. Não, a gente tem que preparar para ele ler, porque ele vai para uma universidade e nem sempre ele vai ter um ledor com ele, né? Ele vai prestar um vestibular e nem sempre aquela universidade vai entender que ele precisa de alguém para ler. Então, junto com os professores, a gente trabalha essa parte, com fono, com psicólogo, com psicopedagogo, exatamente essa parte de você treinar a leitura, a escrita, a forma como é que ele vai colocar essas letras. E é um trabalho constante. Não adianta também achar que vai um mês no consultório, vai sair de lá, ó, tô curado, não tenho mais, daqui para frente eu vou ler um monte de livro, que não vai, entendeu? Milagre a gente ainda não está fazendo, precisa realmente desse acompanhamento. O meu filho ele tem dificuldade de leitura. Agora, eu acho também que, eu lembro do tempo que eu era menino, que tinha uns caras que erravam também de sacanagem, né? De peraltice mesmo, né? Escrevia ali, olhava para mim, piscava, e tipo assim, vamos ver o que ela vai dizer, para deixar a professora arrancando os cabelos. O cara via que a professora falava, mas menino, mas eu acabei de falar, até o cara morria de rir e tal. Tem isso também, né, gente? Não sei se vocês já se depararam com essa figura, não, graças mas a Deus. a tia Aparecida, na quarta série, lá do Colégio Bonito, lá de 1985, ela vai lembrar do pentelho que eu estou falando aqui, que tinha um tal do ditado, né? E aí, toda vez que ia iniciar as aulas, eram 10 ou 15 palavras, e o sujeito errava por gosto. Ele não consegue fazer um ditado. Porque você vai falar, ele não vai fazer essa ponte, ele não vai codificar o que você falou para trazer para o papel. Né? Então, você pode fazer um ditado? Pode, mas não vai ser no mesmo ritmo que você faz, né, com alunos na sala de aula, porque ele vai ter que entender, trazer à memória o que é aquilo, porque ele não vai fazer essa codificação do fonema, das letras, juntar para gerar um significado e botar no papel a escrita. Isso aí é um processo que tem que ser trabalhado. E você chegar
no caso a gente está falando de gagueira, mas também serve no caso da dislexia. Não sei hoje, né? Porque eu, por exemplo, detestava fazer isso, botar o aluno para ler. Tem muitos alunos que chegavam para mim e falavam: tia, você não vai pedir para ninguém ler hoje, não? E eu não gostava. Por quê? Porque tem aluno que ele trava. E aí ele começa a contar aqueles parágrafos, o meu vai ser esse aqui. E aí ele não está prestando atenção em mais nada. Ele está ali decorando. Quando chegou na vez dele, ele já esqueceu o que ele decorou, de nada serviu, ele vai gaguejar, ele vai ficar nervoso, ele vai dar dor de barriga. E eu acho uma exposição desnecessária. Você sabe o momento que o aluno pode ou não pode ler, então essa exposição em sala de aula eu não gosto. E para um aluno que tem dislexia, isso é péssimo, porque ele não quer expor, né, que ele não consegue, ele trava, isso pode dificultar num tratamento, né, na hora que ele for para um fono, então ele pode dificultar porque cria barreiras. Então é tudo muito, muito trabalhado, muito bem feito, né? Tem que ter um cuidado muito grande, não só com a dislexia, mas com qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem ou transtorno, tem que ter muito cuidado. E aí a gente está falando aqui da peraltice, eu lembro que dos caras que tem determinados sujeitos que na folha de chamada do início das aulas, que não tem diário ainda, o sujeito é o primeiro a escrever na lista de chamada, mas ele vai lá no número 27, bota o nome dele. Isso acontece até hoje, tá? Tem gente que gosta de começar de baixo para cima. Cara, mas vem cá, já escreveram 5 aqui, por que você não escreveu na linha 6? Não, porque eu quis escrever lá na 18. Vamos ver se não tem um Todd aí, né? Deixa eu mandar um abraço aqui, e aí essa aqui é com você, Simone, a nossa amiga Suzane Agrise, né? Manda aqui um abraço para você. Oi, Simone, gostando aqui de te ouvir falar da nossa profissão, parabéns, precisamos valorizar nossa profissão e conscientizar a sociedade sobre o nosso trabalho, né? E assim, eu acho que falamos pouco realmente, né? Eu, para dizer a verdade, em 10 anos de jornalismo, é a primeira vez que eu trago aqui uma pessoa da fonoaudiologia para a gente estar conversando, cara. Olha só, a fono, a gente está até com... O nosso conselho é muito forte até, carinho, mas é forte, caro, mas faz parte, né? Eles têm uma coisa boa, que eles têm uma coisa de divulgação com os artistas. Então, por exemplo, a gente está no mês do aleitamento materno, é um trabalho legal que é feito de divulgação, que a gente quer mesmo que as mães amamentem as crianças, porque isso ajuda. A gente pode falar, não ajuda em nada. Claro que ajuda, porque é uma maturidade que você vai causar na parte de oralidade da criança. Quando o bico do peito entra, ele joga o leite nos pontos nos pontos de articulação também, mexe com a musculatura da bochecha. Então, uma amamentação é uma coisa útil demais. E 6 meses é o mínimo mesmo. Eu amamentei os meus até 1 ano e 8 e eu acho assim que faz parte de ser mãe, né? Tem mães que realmente não conseguem, mas quem conseguir, eu acho que vale a pena. Lembrar que a chupeta é diferente do leite. A mamadeira também, o que acontece? A gente tem muita fono que é totalmente contra, tal. Meus filhos, depois que tem certos horários que você não está em casa, então eles tiveram que tomar mamadeira. Mas aí é o bico certo, que é um bico achatadinho, voltado para cima. Não sair arrombando os bicos da mamadeira, que isso não se faz. Ele já está tomando mais, mas é porque ele já está tomando vitamina, que é uma coisa grossa, então tira a mamadeira, passa para o copinho. Né? Que a criança vai conseguir sugar um copinho com aqueles furinhos. Precisa ser um furão também, uns furinhos menorzinhos, ele consegue. E vai melhorando essa alimentação até o ponto que ele já não vai precisar mais ficar tomando nem leite, porque leite também só tem que tomar no máximo até 3 anos, só que o povo continua bebendo leite, né? A gente tem até vários estudos em cima disso daí. Somos o único mamífero que segue bebendo leite. E faz mal, tá? Tem gente que passa muito mal com leite até. E assim, Suzane, adoro ela, sempre que eu pego um caso mais assim, que não é para mim, que eu falo assim, esse caso não é para mim, eu caminho para ela. Tem a outra fono que também é muito amiga minha, que é a Jéssica, também passo para ela alguns casos. Caso de voz eu mando para a Jéssica, caso de mais severos, que a Suzane atende muito bem, aí eu passo para ela. Eu gosto de atender mais crianças, mesmo foi o que eu falei, eu detesto adulto, que adulto não é bicho para mim. Gosto muito de criança, a gente senta no chão, a gente brinca, estimulação de linguagem, dificuldade de aprendizagem. Agora eu estou atendendo, eu já estou com 2 ou 3 casos de dificuldade de processamento auditivo central, que é uma coisa que a fono também trabalha, que a gente faz na parte de audiologia o exame, aí detecta que a criança está com essa dificuldade, que pode ser
O aluno está com déficit de atenção. Às vezes não é, às vezes é a dificuldade no processamento auditivo central que causa a dificuldade na leitura e na escrita dele, porque a mensagem, o que é o DPAC, né, que é a dificuldade de processamento auditivo central? A mensagem vem, a parte de audição, e no meio do caminho demora mais um cadinho a chegar. Então, eu dou sempre um exemplo. Por exemplo, você vai perguntar para a criança assim, quantos anos você tem? Aí a mensagem está vindo. Aí a criança fala assim, que ela não entendeu o que você falou. Aí você vai mudar a pergunta. Quando que você nasceu? Você mudou a pergunta. Se você fizer a mesma pergunta, a mensagem vai chegar lá em cima. Vai demorar, mas vai chegar. Não é que assim, se eu perguntar quantos anos você tem, você responde rápido. A mensagem chega rápido. Só que assim, são milésimos de segundo. Né? Mas só que a mensagem, para quem tem isso, chega em milésimos de segundo, sim, mas com um pouquinho mais de atraso. Então, se você fizer a mesma pergunta, ela vai como se fosse assim, um eco e ela chega lá. Você não pode mudar a pergunta. E tem exames que a gente faz, que a gente detecta essa dificuldade, mas a criança tem que estar lendo e escrevendo. E se a criança já tiver um laudo de TDAH, nem adianta fazer, porque vai dar alteração. Se ele já tem esse transtorno, vai dar alteração. Pode fazer só para confirmar, vai dar alteração. E a gente faz esse trabalho também, de ensinar essa criança a ouvir, a prestar mais atenção. Esse é um trabalho que a FONO também faz. Foco, né? O objetivo ali de prestar atenção. Talvez o problema do adulto, Simone, seja que às vezes ele já chega tentando te ensinar no consultório, e a criança ele é um ser virgem nesse tratamento, ele não vai ficar dizendo que pesquisou na internet tal tratamento, papapá. Tem isso às vezes, né? Tem, mas assim, não é que o adulto... falar assim, ano passado eu atendi uma adulta. Não leva, assim, não faz o que a gente quer realmente, assim, qual o seu... Eu pergunto sempre, até ontem eu atendi uma mãe, qual o seu objetivo comigo? O que você quer que eu trabalhe com o seu filho? Qual o objetivo que você quer que eu alcance com ele? Por quê? Às vezes, a criança está apresentando uma coisa na escola, que a escola, eu entro muito em contato com as escolas de algumas crianças, se for dificuldade de aprendizagem, eu entro em contato com as escolas, e eu falo com eles, o que você quer? Qual o objetivo que você quer que eu alcance com ele? Porque aí eu traço meus objetivos. Em relação ao adulto, eu tenho, por exemplo, a pessoa fala, eu tô rouca, você quer. Aí eu falo tudo que a gente tem que fazer. E ela não faz. Aí chega na outra semana, tá mais rouca ainda. Falei, você fez? Não, só fiz um. Eu falei, mas olha só, tem isso. Você está bebendo água? Isso é muito importante a gente falar, que precisa ser bebido água. A gente fala, tem que beber água, porque a gente gasta a voz. Então, precisa beber água, evitar uso muito constante de café. Quem usa a voz, tem que... Pode tomar café? Pode, mas não pode ser toda hora um golinho. O professor tem esse vício. Deu intervalo da aula, vai lá, toma um golinho de café. Deu outro intervalo, então, em vez de tomar um golinho de café todo intervalo, toma água. Um golinho de café pode. Chegou na escola, deu vontade de tomar um golinho, toma. Aliás, essa garrafinha d'água que você trouxe para o estúdio, ela é tradicional nos professores, né? A gente tem que estar sempre com a Geralmente garrafinha. Vocês carregam a garrafinha, né? Eu lembro que na faculdade todos os professores tinham uma garrafinha. E a gente, até nas escolas, a gente costuma, quando chega o dia dos professores, a gente sempre dá uma garrafa também, para poder ver se estimula realmente isso daí. Que a grande falha do professor é realmente esquecer de beber água. A gente, às vezes, nem é só isso, não. Eu esqueço também. Eu sou fono, eu esqueço. Imagina um professor que está lá, sai de uma turma, vai para outra e esquece de beber água. Beber água. Comer maçã é bom também, porque ajuda a limpar os dentes, ajuda a limpar tudo. E assim, fazer fono. Eu não preciso de fono, não. Às vezes precisa, e você nem sabe, né? Aí vai que o conselho de alguém que trabalha com... gosta desse negócio de natural também e trabalha tem a voz como ferramenta, própolis é uma maravilha. Própolis é uma maravilha para você usar à noite e dormir, tá? Não pode usar o própolis e voltar a falar. Sim, verdade. Porque o própolis, ele aquece. Até porque te deixa com um bafo danado também, não, né? Tudo mas assim, o própolis, os sprays, que o pessoal usa muito spray. Tô com a garganta assim, tô começando a ficar rouca, vai lá, passa o spray, a voz fica bonita. Aí continua falando, daqui a pouco você tá rouco de vez, mudo, porque vai ficar afônico, porque você gastou o que você não tinha. Então, se você usa uma bebida alcoólica, esquenta, eu posso cantar à vontade, daqui a pouco sua voz não vai estar mais te acompanhando. Essas coisas podem ser feitas? Pode. Na hora que você vai dormir. Quero beber um vinhozinho, quero beber sei lá o que. Eu não bebo, né? Quero beber não sei o que, bebe. Vai dormir depois. Porque se você beber e for falar, ainda mais quem é usuário da voz como profissão, cantor, radialista, professor,
Se você esquenta aquela gargantinha ali, né? Esquentei minhas cordas vocais, minha gargantinha e tô usando. Daqui a pouco não vai estar mais funcionando. Que é o caso até Bom, das então- pastilhas, né? Pastilha também, Pastilha tem que evitar. adormece. A galera que está me acompanhando aí, né? Deixa eu agora. Muito obrigado, Simone, né? Porque. Não é isso, não, porque às vezes. O que acontece? Flávio, eu liguei para você, não consegui falar contigo, não sei o que. Então, você sumiu ontem de tarde, eu percebo um pique na garganta, eu me maloco dentro de casa, não falo mais nada, fico quieto, né? E vou trabalhar com a escrita. Isso. E desligo o telefone para não estar falando e vou no própolis e na água e tal, e no outro dia a voz está legal. E eu sempre falo com as pessoas, eu estou sentindo que está vindo aí uma rouquidão, eu preciso parar ela, porque como é que eu vou trabalhar? Mas se eu ficar na rua, toda hora alguém me pergunta, e a liminar de Mandiocão? E aí, como é que tá? A Câmara brigou com o prefeito, que não sei o quê, PPP, e o buraco, o poste que não acendeu e tal. E vou ficar falando. Como é que Começar a andar com um caderninho e sair anotando as respostas. Como é que eu vou fazer o repouso, né? Então, isso que você está falando é extremamente importante. Por exemplo, o dia que você não trabalhar, né, na rádio, você tem que evitar mesmo de estar falando muito, já que você usa a voz. Mas existe exercícios respiratórios, de postura, de tudo que ajuda também. Né? A gente tem que fazer o repouso vocal. Eu vou dormir tal hora, acordar horas de sono é essencial. A gente sabe que se a gente passar a noite na balada, no outro dia a voz está ruim, o ouvido ainda está zumbindo. Então, assim, a gente tem que... São coisas de profilaxia, né? A água é o repouso vocal é outro. Se você já sente, porque quem tem rinite alérgica... gripes constantes também, sinusite, essas coisas, já tem que tomar muito mais cuidado. Ainda mais quem trabalha com voz. Quem trabalha com voz tem que ficar... Qualquer coisa, eu estou achando que minha voz está diferente. Já fazer o repouso vocal mesmo. O que eu estava falando do adulto é assim, você chega para um adulto e fala, você está rouca, então olha só, na igreja, sei que você canta na igreja, evita cantar, pelo menos essa semana, para poder ver se você fazer um repouso vocal. Mas eu gosto tanto de cantar. Eu falei assim, eu sei, mas se você cantar, você vai piorar a sua voz. A pessoa não entende, ela canta e volta mais rouca. Daí você tem que ser dramático, daqui a pouco você vai parar de cantar de vez. Hein? Acrescenta, Daniela, por favor. Diga. Não, eu até comentei aqui sobre a pastilha, né? Tem gente que começa a sentir a garganta, vai lá e compra aquela pastilhazinha que vai deixar dormente e você vai forçar cada vez mais, né? Você não está sentindo que você está forçando, não está doendo, e aí quando você vê, daqui a pouco até entra no antibiótico. Tem muitos professores que ganham de presente um calo nas cordas vocais e tem que parar e tem que ter até que se aposentar porque não consegue mais estar na sala de aula. Vou readaptar, né? É bem complicado. Né? Ela lembrou que tem muitos profissionais da educação que eles dão aula de microfone, né? Aquele microfonezinho e tal. E até um aluno ontem brincou. Falou assim, mas eu tenho 2 professoras que usam microfone, mas uma grita com o microfone. Falei, então não está adiantando, né? Se ela grita, não está adiantando. E tem muitos profissionais que eles usam, então eles usam menos essa entonação de gritar. Imagina, uma sala com 30, 40 alunos, você não vai falar nesse tom que eu estou falando aqui, né? Você, presta atenção aqui, você vai falar mais alto para os de trás, então você pode estar usando o microfone com uma caixinha de som, você vai poupar a sua voz. Hoje o programa é mais para a parte de fono mesmo, o que eu puder na área educacional, igual a gente está falando da dislexia, descalculia, e você já vai procurar o seu para descalculia, vamos ver. Vamos fazer lá. Não precisa fazer conta não, tá cheio de dinheiro. Meninas, eu quero agradecer muito vocês aqui a participação. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, Simone e Daniela. Faltou alguma pergunta e de repente eu não consegui fazer aqui. Aquilo que eu não domino, geralmente eu faço as perguntas do leigo, né? Você quer, Daniela, acrescentar alguma questão que você acha importante sobre esse tema? O que a gente estava falando aqui, né, foi até a hora que eu brinquei que falei que você não estava me dando atenção, você riu aí da coisa, é que a Juliana e a Simone, elas estão nessa parceria comigo lá, de a hora que um tutor ele identifica, né, uma dificuldade real na aprendizagem, não é só o aluno foi lá porque ele não entendeu aquela disciplina e ele teve uma tutoria, mas identificou uma dificuldade real e aí entra a equipe de super-herói, né, entra a equipe multidisciplinar e
nós temos um consultório montado lá, então elas fazem o atendimento dos nossos alunos lá. E é bem legal porque você consegue, no mesmo ambiente, né, ter tanto a parte do tutor, tem a parte pedagógica, psicopedagoga, fono, psicólogo, todo mundo ali naquele aluno, né? O que a gente não tem hoje é o neuro, mas esse normalmente já é indicado até pelo pediatra, né? Eles têm que aí parte para a área da medicina, sai um pouco da nossa mão, vai para a área da medicina. Mas elas estão lá com a gente nessa parceria, então se tem algum pai, alguma mãe assistindo e eu tenho dúvida se meu filho tem, pode estar agendando uma avaliação. Essa avaliação feita na Tutores, ela inicial é gratuita. Então, nessa primeira avaliação, a gente vai ver a parte social, cognitiva, pedagógica, tudo isso. E dentro desse resultado, a gente vê a necessidade somente educacional ou se vai ser multidisciplinar. E a gente começa um trabalho com aquela criança. Não deixar para... eu acho, mas será que tem? Deixa para lá. E a criança vai crescendo. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo e ouvindo pode se identificar com dislexia ou qualquer coisa e não viu, né, na infância, passou porque não era tão divulgado. Então, eu sou burro mesmo e não vai. E hoje nós temos muitas ferramentas para melhorar a aprendizagem. A gente pode essa criança hoje, chegar numa universidade bem preparado. Né? Então, a tutora está aí com essa galerinha aí bem unida, né? Muita mulher, então quando a gente senta para falar algum assunto, se deixar a gente fica de educação especial aí direto. Simone, foi um prazer receber você aqui também. Seja bem-vinda sempre. É bom falar desse tema da fonoaudiologia. E assim, estou aqui, enquanto a Daniela está falando, estou bolando a pergunta que eu ia fazer para você, mas pensando que lá em 1982, quando eu comecei a estudar na primeira série no Colégio Barão do Rio Branco, também estudei lá. Muito bom, né? a escola era apenas escola. Só tinha as salas de aulas e o refeitório. Mas eu acho que naquela época já tinha uma salinha de educação especial lá no cantinho. E os professores tinham que ser de tudo um pouco, né? Até hoje, né? Mas hoje a gente percebe, com toda a crítica que a gente faz à questão da educação como um todo, que a gente acha sempre que pode melhorar, mas assim, tem todos esses especialistas envolvidos. Para ajudar. A gente está falando aqui de educação e falando de fono, né? Está aqui Daniela comandando a Tutores, com a preocupação de ter uma equipe multidisciplinar. E a gente sabe que as escolas particulares e as públicas também têm todo um conjunto de profissionais. Ou seja... Antigamente era realmente a direção, professor e merendeira, era pessoa de limpeza e tal. E a tia que tomava conta da porta. Tinha um porteiro ali e tal. Então, assim, era pouca gente para ajudar. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, tem as equipes das escolas, com pedagogos e tal. Mas mesmo assim, às vezes, esse povo também não dá conta disso tudo aí, né? Até porque, você falou, a família tem que estar ajudando. E assim, se a família percebe que, por exemplo, eu sou uma que não tem muito tempo para ficar estudando com meus filhos. A minha mais velha, graças a Deus, já está quase encaminhada para a faculdade, mas o outro ainda vai para o ensino médio. Recorri a tutores para dar uma força nele lá, principalmente na área de língua portuguesa. Matemática ele não tem tanta dificuldade, mas ele está aprendendo coisas novas lá também. Então, assim, a gente prima pelo aluno, a gente tem que pensar no bem dele. Né? Se o aluno está precisando de fono, vamos encaminhá-lo para fono. Se ele está precisando de psicólogo, vamos encaminhar para o psicólogo, né? Vamos caminhar para onde ele tiver essa necessidade. Primeira vez, não, já é a segunda vez que eu falei com você que eu venho na rádio, mas assim, falei demais. Sobre os profissionais de educação se capacitar. A gente está com umas ideias aqui, né, de fazer... já existe, né, o curso de educação especial. Como é que eu vou chamar? Educação especial. Educação especial mesmo. Já existe o curso que a psicóloga vai dar lá, já está dando, já até começou. E a gente está com outras ideias também de fazer oficinas que estão bolando aí. Depois a Daniela vem dessa notícia aqui. E a gente tem certeza que todos os profissionais deviam se preocupar também com essa formação a mais. Porque o mais não é menos, não é mais, é sempre mais, a gente precisa sempre mais. É sempre um plus, né? Assim, a pessoa fala, eu tenho um aluno
Felipe, ele sempre fala assim, tia, quando crescer eu quero ser igual você. Porque tudo que eu falo você sabe um pouquinho. Eu falei, um pouquinho mesmo. Porque eu estudo tudo um pouquinho. Eu sei um pouquinho. Eu tenho formação em audiologia, porque eu fiz da Fono, mas eu tenho formação em deficiência intelectual, tenho pós-graduação, tenho formação em altas habilidades, acabei de fazer 2 cursos de autismo. Então, assim, a gente tem que estudar. Não pode ficar parando, eu só sei matemática, então só vou trabalhar matemática. E se eu tiver um aluno com deficiência, ou se eu tiver um aluno que esteja com dificuldade de aprender do jeito que eu estou ensinando? Se eu faço um curso desses, abre a mente para outras técnicas, para outro jeito de trabalhar, eu vou trabalhar com aquele aluno que só... Às vezes a dificuldade é comigo, não é nem com a matéria em si, não é nem que ele tenha descalculia. A dificuldade é com o meu jeito de explicar que não está atingindo ele. Eu aprendo uma outra técnica, trabalho e o aluno aprende. Então, os professores não podem só ficar, já sou formado, já tenho mestrado, doutorado, naquela disciplina só e esquecer o resto. A parte pedagógica é se envolver com esse aluno, trazer ele para você. Quando a gente consegue atingir o aluno na parte emocional, quando ele se emociona, quando ele aprende, ele vai para frente. Agora, se a gente ficar só, eu estou dando minha matéria, quem aprender que aprenda, infelizmente o aluno vai ficar para trás. Eu tenho que dar o meu conteúdo, tem muito disso. Eu tenho que dar esse conteúdo. Eu já ouvi professores lá falando assim, eu tenho que dar esse conteúdo de matemática, mas a matéria que eles não sabem é lá do 6º ano. Aí eu falei, o que você fez ali? Eu voltei lá no 6º ano. Eu falei, claro, senão como é que você vai dar isso? Eles não vão saber. Nossa. E graças a Deus o professor, até ele falou assim, eu fiz essa disciplina de educação especial na faculdade. Então tem alguns professores que já estão motivados, que já pegam. Não adianta dizer, eu sou velho para isso, já estou quase me aposentando. Eu também, mas eu continuo estudando. Então, assim, a gente tem que estudar, buscar cursos, tem de graça na internet também algumas coisas, não vai ter tudo. Né? Mas alguma coisinha para te dar uma base, para você já começar a procurar outras coisas mais sérias. E vale a pena estudar, né? Estudar sempre é bom. Bom, Raimundo cumprimentando vocês aqui, minha amiga Wanda Fevert, mandando aqui um abraço para você, Simone, dizendo que você é um amor. Fala, Daniela. Essa oficina que ela estava falando é uma ideia, né, que surgiu para ajudar os profissionais não só a entender algumas, como a gente está fazendo lá com a Juliana, né, educação especial, mas para ter recursos. Fazer oficina de, poxa, como que eu vou lançar um brinquedo, como que eu vou inventar um brinquedo um brinquedo pedagógico que eu possa ajudar aquele aluno. Como tem muito profissional de educação que nunca viu eu gosto desse nome, reglete, não sei o quê, que é da parte soroban. Você sabe o que é um soroban? Então, tem muito profissional que você fala assim, soroban. O quê? Eu achei legal na sala da minha filha, eu peguei todo esse material com a Simone, porque eles estavam estudando e eles puderam ter acesso, ver um livro em braille e tudo. Eu acho muito interessante o profissional saber isso, conhecer para trabalhar. Então, as oficinas têm essa intenção de trazer até o profissional possibilidades dele expandir. Daniela, eu acho que você meio que está fazendo com a Tutores o que Assis Chateaubriand fez com a TV. Assis Chateaubriand, em 1950, descobriu a TV nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil. E queria criar um canal de televisão aqui que não tinha televisão no Brasil. Aí ele criou o canal de televisão e importou 50 televisões e distribuiu com os amigos para que eles pudessem assistir os programas da TV que ele estava inventando. Ou seja, você está lá trabalhando com a criançada, mas percebeu que muitas das coisas que acontecem também talvez por falta de conhecimento profissional de algumas pessoas. Você está também externando a Tutores para a galera fazer esses treinamentos, adquirir esses conhecimentos. Estou equivocado? Na verdade, assim, isso não brota da Daniela. Na verdade, eu sempre gostei, como eu já falei, que uma vez eu fui atrás do curso de Libras. Eu e a Simone, a gente está sempre conversando sobre isso. O meu TCC foi sobre autismo, então eu sempre gostei, antes mesmo da Tutores. Só que o mérito não é meu, né? Essa convenção que eu fui foi em comemoração aos 10 anos da Tutores. A Tutores já é educação multidisciplinar desde a fundação, porque os fundadores da Tutores, eles tinham um filho que era considerado burro, que ele tinha dificuldade de aprendizagem, e eles não achavam no Brasil uma empresa que tivesse esse olhar, né? A expertise que a Tutores propõe como filosofia. Porque tem muito profissional, Flávio, que sai da sala de aula
eu trabalho meio turno, então no outro turno eu vou dar minha aulinha particular dentro de casa. Só que ele se resume a transmitir o conhecimento assim como ele faz dentro da sala de aula. Então precisava de uma empresa que tivesse um olhar além da aula particular, né? E aí entra a tutoria. A tutoria olha o aluno como um ser único, né? E que a gente vai dentro da necessidade daquele aluno. Nenhum aluno é igual. Agora a gente está trazendo a novidade de turmas, só que a nossa prioridade é o VIP, porque o aluno tem que ser tratado como ele sozinho, com a necessidade, com o ritmo dele, porque a empresa olha de outra forma, né? Então, tem 10 anos, esse mérito aí de estar pioneiro não é meu, mas eu encontrei uma empresa que tivesse a minha visão. Foi ao encontro daquilo que você acreditava. Quando eu conheci a Tutores, eu falei, mas é isso que falta. É isso que eu quero agregar à minha cidade, que eu tanto gosto, né? E que eu vejo que falta. Eu vejo muitos profissionais que gostam da área da inclusão não tendo oportunidades, tendo que sair daqui para fazer cursos. Volte e meia, a própria Simone posta, estou aqui em Niterói fazendo curso, porque falta no Rio, em Niterói. Por quê? Falta na proximidade. Então, se você pode sair do seu trabalho e aqui em Rio Bonito você ter curso que vai te dar uma capacitação independente do certificado que a gente também emite, mas o certificado é uma coisa que ou você vai botar na parede ou você vai botar dentro de uma pasta. Mas o que você adquiriu de conhecimento, isso aí não tem preço, né? Então, é uma empresa que vem dentro do que eu gostaria de trabalhar e a gente também está com o retorno da nossa revista Tutores, que era uma coisa que eu queria trazer aqui no programa. Então, quem quiser, revistatutores.com.br, nós temos todas as edições lá. Nessa edição, a gente está falando sobre a reforma do ensino médio, tem uma matéria sobre TDAH, né? Então, Simone já estava lá folheando a revista e falando, eu quero. Então, ela tem na internet, nós temos aplicativo Revista Tutores, se colocar lá no Play, né? Você tem um aplicativo e revistatutores.com.br você acessa lá. Lá no Play Store que você fala? Não, tem no Play Store e tem na internet mesmo. Ah, tá. Não, mas digo assim, se quiser baixar o aplicativo baixar, Play Store, você vê a revista até offline, né? E você tem na internet, você vai passando as páginas, tem toda a revista lá, vale a pena, né? Ela tinha parado um tempo e agora retornou nessa edição. Ela tá maravilhosa, essa edição. Vale a pena dar uma pesquisada lá. Eu folhei lá também, tá bacana, tá? Merece ser analisada assim. Quero te agradecer, compromisso marcado para 17 de agosto. Já foi ver aí na agenda? Já, olhei aqui. Então tá. Vai antecipar igual você fez da outra vez o tema? Não. Não, mas a gente pode... Mas você Juliana, me prometeu o Todd. Ó, Juliana, olha o Todd. Olha o Todd, né? É isso. Então, Daniela e Simone, muito obrigado. Daniela e Simone, muito obrigado. Né? A galera que está acompanhando a gente aí em casa, obrigado pelo carinho de vocês. Né? E um beijo no coração dos amigos aí que estão sempre nos acompanhando sempre aqui com o programa Flávio Azevedo. Né? Eu vou fazer o seguinte, logo para me finalizar, deixa eu mandar aqui o parabéns para você da galera que está aniversariando hoje. Helena falou que estaremos juntos para falar de toys. Bom, gente, hoje é aniversário do meu amigo Raimundo Ribeiro, né? Um abraço para o Raimundo, né, que estava acompanhando a gente aqui, ou está acompanhando a gente. Obrigado, Raimundo, abraço, parabéns. Raimundo que no próximo fim de semana vai estar no Lona na Lua, nesse e no outro, com o espetáculo A Visita, bem bacana. Ele uma vez fez alguma coisa na internet com esse espetáculo dele, é bem legal, bem reflexivo, a gente sai com vontade de pensar, né? Pelo menos aconteceu comigo. Meu primo Carlos Renan, beijo para você, abraço Renan, tudo de bom. Minha amiga Manu Martinez também completando hoje mais um ano de vida. O Alex Espíndola, irmão do Alédio. Aliás, Alex e Alédio fazem uma duplinha sertaneja aí, né? Um abraço para eles. O meu amigo Marcos Alexandre completando hoje mais um ano de vida também. O meu amigo Expedito de Sá, não é o Expedito dono da EASE, né? É o pai dele, né? O Expedito
é o avô já, né? Porque já tem Guilherme, que é filho do Expedito. Abraço para o Expedito. E a minha amiga Cida Serrano, que é professora também, né? Um abraço para ela. Tudo de bom. A moçada que está completando hoje mais um ano de vida nesse dia 3. E Daniela está me dizendo aqui, né? Que nós estaremos juntas para falar sobre Todd. Opa, bacana. Juliana, Então, por favor. não, Juliana escreveu aqui, não, que você tinha comentado aí, né? E a minha amiga Wanda, esse assunto merece uma abrangência maior, e Flávio sempre muito visionário, abraçando causas que parecem esquecidas, mas entender sobre inclusão é fundamental, né? Eu acho muito isso, Wanda, que a gente precisa falar mais sobre essa questão da inclusão, a gente fala pouco sobre isso, né? E às vezes eu percebo que a moçada que trabalha nesse setor aí meio que se dividem também, né? A galera que trabalha com inclusão, não sejam igual os artistas, não. Os artistas eles acabam meio divididos também, e a casa dividida ela não consegue muito que se estabelecer. Às vezes eu percebo, por conta de questões pessoais, por conta de questões profissionais, e às vezes até por questões de bandeiras políticas, as pessoas perdem uma oportunidade tanto de prestar um serviço melhor do que já prestam. Nós temos uma galera muito boa aqui em Rio Bonito, que trabalha com essa lógica da educação especial, né? Mas aí, não, mas fulaninha do partido tal, estava com fulano, estava com ciclano, e acaba atrapalhando um trabalho que poderia ser feito de maneira mais, numa continuidade melhor e termos aí um resultado ainda muito mais abrangente do que a gente consegue. Bom, a gente vai ficando por aqui. Beijo no coração de todos. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Daniela. Obrigado, Simone. Então, ela vem no dia 17, Daniela. Dia 17, ela vem falar do Todd aqui conosco. Não sei isso. Né? Ela diz que tem que falar do Todd. Vamos ver se é no dia 17. Se arruma aí, Juliana. Estou querendo conhecer esse Todd aí. Pessoal, não é Todd de Nescau, não, tá? Eu também estou curioso, querendo saber que Todd é esse. Vamos ver se Daniela e Juliana trazem um Toddinho para a gente aqui, né? Já que a gente vai falar de Todd. É transtorno o quê, Daniela? Opositor desafiador. Opositor desafiador? É o cara que é encrenqueiro. Você lia a Turma da Mônica? Tá bom. Ou do contra? Eu acho que eu vou me encontrar mais uma vez com uma síndrome aí. Gente, beijo no coração. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Amanhã, 13h, programa Flávio Azevedo de novo aqui para você, né? E é sempre um prazer grande receber você aqui na nossa programação. Beijo no coração de todos e a gente vai ficando por aqui. Valeu, gente. Abraço, tudo de bom. Papai do Céu esteja abençoando sempre cada um aí, rica e abundantemente. Valeu, gente. Até amanhã, 13h aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, com mais um programa Flávio Azevedo. Você lembra do Meninas, eu gostei muito, não sei vocês, né? A gente ainda está ao vivo aqui. não foi uma coisa assim muito... Deu para rir, deu para... Não, mas Marcelo, acho que o Marcelo ele participou mais sem estar aqui. Você está ao vivo ainda? Então eu posso falar, não. Caso se aguarde. Eu já mandei zap para ele, eu entendi o recado. Abraço para ele.